Paz, família no barco, está no ar mais um No Barco Podcast. Você sabe que toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem uma conversa edificante aqui para mim e para tua vida. Além do YouTube, a gente também está presente nas plataformas de áudio. Se você prefere escutar aí no carro, né, lavando a louça, lavando o banheiro, só o áudio, a gente está disponível também no Spotify, no Deezer e na Amazon Prime, tá bom? Então, você pode acompanhar no Barco Podcast. Eu queria te pedir, não que se inscreva nesse episódio agora e nem compartilhe. Mas eu queria pedir para você curtir e deixar um comentário aqui nesse vídeo. Pra gente é importante nesse episódio de hoje aqui essa ação sua. Se você chegou até aqui, antes de sair, mesmo que não vai escutar a conversa toda, deixa o seu like e comente qualquer coisa, né? A gente entende que quando isso acontece, o YouTube distribui melhor essa conversa que a gente vai ter aqui agora. Não é isso, Elton? Exatamente. E vai ser uma conversa edificante, né? De total importância, que a gente já tinha um desejo muito grande de falar a respeito dela. Então, acho que vai ter uma produtividade muito grande nisso. Você já sabe que nada disso aqui acontece sem a ajuda das pessoas que colaboram para esse barquinho navegar. Sobretudo, a gente queria agradecer a Jacob Solar. A última vai falar para nós aí o que é Jacob Solar. Jacob Solar é uma empresa que faz instalações de placas fotovoltaicas, ou seja, energia solar. E ela promete uma economia de 95% na sua conta de energia. Então é muito interessante, né? A gente fala até de paróquias, que às vezes gasta muito com gasto de energia, disso, daquilo, e implantarem isso. É porque eu já participei de uma comunidade onde eles implantavam e a economia assim era gritante, né? Era algo assim, fazia total diferença para quem vivia da Providência. Imagina uma paróquia implantando isso. Então, olha só, padre, essa iluminação, tudo que faz funcionar esse podcast aqui provém de energia fotovoltaica. Então, funciona, é garantido. Então, só lembrando, né, que Jacob Solar ganhou como melhor empresa de instalação de placas fotovoltaicas aqui em Guarulhos. Foi. Melhores do ano. Então, vale muito a pena conferir aí o trabalho. Maravilha, é isso. Galera, se você clicou para assistir, você sabe quem tá aqui conosco, né? Hoje é uma alegria para nós receber Padre Luiz Fernando. Sua bênção. Deus abençoe. Sua bênção, padre. Boa noite, graça Boa e paz noite a todos. Amém. Muito bom recebê-lo aqui. Já fazia tempo que nós queríamos ter essa conversa, porque o tema discipulado, ele apetece muito nosso coração. Né? A gente, às vezes, procura certos autores, mas não acha ninguém tão próximo, e hoje ter essa oportunidade de sentar com o Senhor para falar desse tema tão importante. Já na igreja primitiva, né, o discipulado acontecia de maneira muito evidente. Ali a gente vai ler Atos dos Apóstolos, a gente percebe isso. E a gente sente falta disso sendo tratado com mais afinco na igreja. Então, ter o Senhor hoje aqui para nós é um presente, viu? Para falar disso. Certamente vai edificar primeiramente a nossa vida, e edificando a nossa vida, certamente vai depois chegar a outras pessoas. Tá? O Padre Luiz Fernando estava falando para nós que é natural de Jacareí, tá aqui pertinho de nós, né? Isso. Quem é o Padre Luiz Fernando de maneira muito breve assim, partindo do próprio Padre Luiz Fernando, só pra gente conhecer. Sou natural de Jacareí, né? Sou da Diocese de São José dos Campos, sou padre da Diocese de São José dos Campos, tenho 31 anos de padre, né? 31, foi ontem, né? Foi ontem, 31, acho que você já tinha nascido? Eu tinha 2 anos. 2 anos. Eu tinha 1. Então tá. Então, vocês estavam começando a vida, eu estava começando o meu ministério, né? Passei por poucas paróquias, eu sempre fiquei muito tempo nas paróquias por onde eu passei, só quando eu iniciei meu ministério, fiquei 1 ano, né, numa paróquia como vigário, depois 10 anos numa outra, Santa Branca, depois 17 anos na paróquia Espírito Santo, e hoje eu sou pároco da paróquia Catedral de São Dimas, que é a catedral da nossa diocese, né? Além de pároco, também sou fundador de uma comunidade. Ótimo. Que tem como nome Caminho do Discípulo, comunidade Caminho do Discípulo também. São José dos Campos, né? Está espalhada aí das 6 cidades da nossa diocese, ela está espalhada em 5 cidades. Olha só que bênção, bom demais. E é uma comunidade que tem como objetivo o discipulado, né? A nossa, digamos assim, nosso chamado, né? Uhum. Nosso chamado é ser e fazer discípulos de Jesus. Então, você falou 5 cidades ali da região. Então, por conta disso, a maioria, acho que a maior parte do povo que compõe a comunidade não é nem paroquiano do senhor. Não são todos, não. A maioria não, né? Porque muitos vêm da paróquia anterior onde eu estava e também de outras cidades também,
né, que à medida que foi crescendo o nosso trabalho, a gente trabalha com pequenos grupos, que nós chamamos de células, à medida que as células foram crescendo e multiplicando, foi chegando em outras cidades também, Uhum. né? Inclusive, vem gente até de fora da nossa diocese, mas daí eles vêm participar em células dentro da nossa diocese. Hoje Muito está bom. dentro da nossa diocese. Que demais. E o chamado ao sacerdócio, ele veio desde cedo, assim? Acho que veio desde quando eu era criança, eu já sentia, né? Quando eu ia, a gente morava muito próximo de uma paróquia, né? Da Uhum. matriz de uma paróquia lá em Jacareí, paróquia central, e sempre quando eu ia à igreja, eu sentia, assim, algo diferente, não sei explicar muito bem, mas nunca quis ser coroinha, nada, Olha só. interessante, nunca quis ser coroinha, nunca fui, né? Mas eu gostava de ver o padre celebrando, eu gostava de ver aquele ambiente da igreja, gostava de ir muito à igreja, na minha paróquia, todo dia 24 do mês era o dia da adoração santíssima. Eles punham o Uhum. Santíssimo de manhã e até à noite, até a missa da noite. Então era um dia que eu passava bastante tempo da igreja, sabe? Ficava ali, não participava de nada assim dentro da igreja. Eu só ia mesmo, né? Só estava ali mesmo. Depois comecei a participar de um grupo de jovens franciscanos, né? Chamava e era até numa outra paróquia, porque eu era criança, eu fui participar, criança, era adolescente, né? Uhum. Aí eu fui participar de um grupo que tinha lá na minha paróquia. Eu falei, a gente não gosta de criança aqui, não. Me mandaram embora. Aí eu fui para outra paróquia, né? Paróquia da Imaculada Conceição, que Uhum. é a paróquia, a gente chama em Jacareí de matriz, Sim, né? Porque é a primeira paróquia, tem sim. 400 anos essa paróquia. E aí eu Acho que eu fui. já tive essa paróquia, hein? É uma paróquia muito É bonita, é uma igreja. azulzinha e branca ou não? É, É, acho que é. ela é muito bonita, ela é muito bonita É, por dentro, uma igreja muito antiga, né? é ela mesmo, então. É, feito pelos barões, aquela coisa toda. Aí eu fui participar nessa paróquia, tinha essa comunidade, tinha esse grupo de jovens chamado Missionários de São Francisco. Me apaixonei por São Francisco de Assis e cheguei até a entrar no seminário Olha só. franciscano, fiquei um ano nesse seminário, depois saí. E quando eu saí, eu fui convidado para uma experiência de oração, né, promovida pela Renovação Carismática de Santa Uhum. Branca. Eu não conhecia a Renovação Carismática, conhecia nada sobre Renovação Carismática, e eu fui participar, né, de uma experiência de oração, 2 dias. E eu me lembro que, da segunda palestra, um senhor muito simples, muito simples, ele começou a falar de Jesus. Hum. E eu já tinha ouvido falar, lógico, participava de grupo de jovens, partilhava o evangelho no meu grupo, mas quando esse homem falou de Jesus, é como se ele tivesse se colocado à minha frente e dito, né? Eu sou Jesus, muito prazer. Eu não conhecia Meu Deus. Jesus. Eu tinha crescido na igreja, entrado no seminário, quer dizer, conhecia, mas de Sim. maneira, digamos assim, mais intelectual, né? De saber que existia, né? Era mais no sentido de Mas informações. não de encontro pessoal, Entendi. não. Daí eu tive um encontro pessoal com Jesus, foi uma coisa muito forte. Aí teve uma terceira palestra, quando foi na quarta palestra, ele começou a falar sobre o senhorio de Jesus. Foi isso, senhorio de Jesus. E aí ela começou a falar, eu achei que eu estava passando mal, porque me deu uma ânsia, né? Eu falei, nossa, estou passando mal, né? Era guloso, né? Eu comi bastante do café da manhã. Tinha 18 anos, né? Comi bastante do café da manhã. Falei, agora está vindo o resultado. Tem comido muito, né? O café da manhã. E eu achei que eu estava tendo uma ânsia. Uhum. Mas era uma coisa gostosa, não era aquele mal-estar de você ter uma ânsia. Aí eu falei, não, eu vou sair. Tava lá os meus amigos, né? Era praticamente o encontro, Dá vexame 80% aqui, de vou não? jovem, não vou dar esse vexame. E aí, quando eu saí, abri a porta, eu comecei assim a falar em línguas. Eu nunca Olha tinha só. ouvido ninguém falar em línguas na minha vida. Nunca tinha ouvido ninguém falar em línguas. Nunca tinha ouvido falar muito sobre o dom de línguas. Sabia que estava na Bíblia, porque aparecia, a gente não sabia nem o Uhum. que era.
E assim eu recebi essa ação, né? Esse batismo no Espírito Santo que transformou a minha vida. Do lado de fora da sala de... Lado de fora. Eu fiquei 3 horas falando sem Meu parar. Olha Deus do isso. Assim, céu. uma atrás da outra, sem parar. Eu fui por um canto, o pessoal me procurando, e eu com vergonha, porque eu não sabia o que era aquilo, nunca tinha ouvido falar. Hoje a gente até vê por Sim. aí, mas na época eu nunca tinha ouvido falar de oração em língua, nunca tinha ouvido falar de batismo do Espírito Santo, vi falar de nada, sabe? Não fui induzido, então, não foi imitação de nada, porque ninguém também fez oração em língua, ninguém falou nada disso. Olha só. Falou um dia depois, né? Um dia depois, sim. Mas na hora que eu recebi, não. Nada. Então, foi uma experiência muito forte. E essa experiência também foi uma experiência de chamado para a vida sacerdotal. Porque eu Que tinha demais. entrado no seminário franciscano e eu achei que não era a minha vocação. Uhum. Eu não me encontrei muito lá, né? Aí eu saí, num determinado momento de oração, uma moça chamada Tereza, ela chegou e falou assim: você tem vontade de entrar no seminário? Eu falei: não tenho não, né? Eu já tinha entrado, né? Ela não sabia. Eu falei: não tenho não, porque eu achei que eu não tinha vocação. Ela falou: mas que engraçado, né? E eu não sabia também dessas coisas. Ela falou assim: eu te vi no altar. E sobre a sua cabeça tinham letras que estavam assim, escrito evangelização, mas tinha outras coisas que eu não consegui ler. Você estava com uma capa. E daí, a partir daquele dia, eu senti que Deus me queria de novo. Olha Né? só. Não demorou muito, eu fiz um caminho vocacional que a minha diocese tinha na época, e entrei para o seminário, e quando eu ordenei, dia 14 de dezembro de 1991, né, de São João da Cruz, quando eu ordenei, a minha paróquia me presenteou com os paramentos, né? Paramento é aquela roupa que Sim. o padre Sim. usa, né? A túnica, a estola e a casula. E os dizeres da minha ordenação, lembra da minha ordenação? O Senhor me ungiu, pastor do seu, o Senhor me ungiu ministro do Evangelho e pastor do seu povo. E a hora que eles trouxeram e abriram, eu lembrei daquilo que a mulher falou. Era uma capa, estava sobre a sua cabeça a palavra Meu Deus. Evangelho. Evangelho, evangelização. Daí eu lembrei desse dia, né? Bem anos atrás, dessa mulher que teve essa visão. E eu não sabia nada dessas coisas, não estava por dentro disso. Isso Não, que eu acho não interessante. era Aí você nada. vê que a experiência foi Então autêntica, eu né? não fui preparado para nada disso, porque eu não conhecia nada disso. Que A minha demais. paróquia era muito tradicional, a gente não tinha essas coisas, era diferente, né? As coisas lá na minha paróquia, a nossa diocese era outra, na época era a diocese de Taubaté, depois Uhum. que passou para São José dos Campos. Enfim, então foi isso. Aí eu entrei no seminário, fiz a minha caminhada e fui ordenado, né? No dia 14 de dezembro de 1991. Estou aí até o O dia de espírito hoje. veio em auxílio à fraqueza mesmo, né? Exatamente. Tava na confusão ali. Fez uma mudança da minha vida, não, eu não fiquei perfeito, mas é assim, esse encontro pessoal com Jesus é tudo, é o início, Sim. é a base. Se você não tiver esse encontro, se você não tiver esse encontro, é como você construir uma casa deixando de lado o alicerce. Você levanta a parede, você levanta telhado, você conhece muita coisa, faz teologia, mas não tem um encontro com Cristo. Uhum. Sabe? É um peso, é uma coisa intelectual, é uma coisa que não muda nem a sua vida, nem leva você a ser instrumento de mudança na vida de ninguém. Por quê? Porque você não sabe quem você está falando. Uhum. Entendeu? Não É interessante sabe. porque eu já ouvi falar padres, né? Foram ordenados, tinham seu ministério, mas tiveram uma experiência com o Espírito Santo e viram uma mudança no sacerdócio, no Não, modo de agir, porque ele fala, nossa, eu não acredito. Como exercer, né, o ministério Como depois. exercer de um modo totalmente Para mim diferente. foi assim, né? Eu entrei no seminário com essa mudança. Então, Interessante. desde o princípio, e é engraçado que essa mudança, essa presença do Espírito Santo, coloca algumas coisas no seu coração. Uhum. Primeiro, o desejo de você evangelizar. Então, sempre foi uma Ótimo. paixão para mim a evangelização, né? Assim, evangelizar sabendo que você tem a ajuda do Espírito Santo para isso, Muito bom. né? E é uma evangelização que não é só eficiente, mas é também eficaz, Uhum. entendeu? E você sabe que não é algo que você produz, é a ação de Deus através de você. É a ação do Espírito Santo. Isso eu vejo como muito importante. Hoje eu vejo muita gente que quer estudar sobre a fé, bacana, vou Uhum. estudar doutrina, vou estudar santos padres, doutores da igreja, tudo isso é muito bacana. Mas a gente não pode esquecer que todos esses
santos padres, esses doutores tiveram um encontro pessoal com Cristo. Exatamente. Senão a gente sabe que eles sabem, mas não sabe o que eles tinham dentro do coração, Uhum. né? Aí tem muito São Tomás de Aquino na cabeça, tem E qual é o muito efeito disso Santo na prática, né? Agostinho, mas não tem Cristo dentro do coração, né? Sendo que eles só foram o que foram por causa da presença de Uhum. Cristo Uhum. na vida deles, né? Como centro da A vida. liturgia de domingo agora falava a respeito de Felipe, né? Que ele encontra depois aqueles homens que foram batizados e pergunta se receberam o Espírito Santo. Aí ele fala, mas nem ouvimos falar que existia. Existe o Espírito Santo. Aí ele impõe a mão sobre eles. E isso é uma coisa, inclusive, ali mesmo, na hora da homilia, tal, na hora da liturgia ali da palavra, eu já me questionei e cutuquei minha esposa, porque é um tema que a gente sempre trata em casa. Né? A gente sabe a importância do batismo sacramental, mas eu, por exemplo, tiro pelo meu exemplo de vida, o batismo sacramental, embora ele produza o efeito que produz na minha alma, não me fazia viver, ou pelo menos tentar viver como um discípulo de Jesus. E eu sempre coloco, tá, mas aí o batismo sacramental, ele não dispensa a necessidade de receber um batismo no Espírito Santo, ou chamo como quiser, ou essa experiência pessoal com Jesus? Como é que o senhor vê isso? Você viu que o próprio texto dizia que o Espírito Santo estará em vós e convosco. Sim. Ele fala de duas ações do Espírito. Uma é dentro de você. Eu acredito que quando você é batizado, você passa a morada da Trindade, né? E o Espírito Santo está lá, agindo. Lógico, você tem que deixar agir? Tem que deixar agir. Uhum. Não é automático. Por que não é automático? Porque Deus respeita a nossa liberdade. Então, o Espírito Santo está agindo em você. Eu acredito que a grande manifestação do Espírito em nós é o chamado fruto do Espírito. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é o amor. E depois vai, né, dizendo paciência, bondade, afabilidade, tudo mais. Então, isso é uma coisa. Agora, o batismo no Espírito, ele é um revestimento de poder. Quando o Espírito está conosco, não em nós. Em nós é a transformação interior. É a chamada metanoia, né? A mudança de mentalidade, a mudança de vida, a mudança interior, que muitas pessoas recebem, ativam, vamos dizer, né? Esse espírito presente do batismo de muitas formas. Agora, o batismo no Espírito Santo, ele é algo diferente. Ele te reveste de um poder extraordinário em vista da missão. Não é o poder de você proclamar a palavra de Deus, essa palavra de Deus entrar no coração das pessoas, que isso a gente não tem. Você pode convencer a mente das pessoas. Se for uma pessoa que fala bem, sabe construir bem um discurso, lógico, as pessoas né, ficam de boca aberta, mas não tocam o coração. Agora, o batismo do Espírito Santo faz com que a pessoa, tanto é que quando eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, foi através de um senhor muito simples. Muito simples, ele falava errado, Olha só. quase tudo. Mas quando ele falou de Jesus, eu falei, não, mas esse homem conhece. Eu já vi belas palestras. Você sabe que foi tirada de um livro, bonita. Sim. Tem conteúdo, mas foi tirado de um livro. Eu também já tirei muitas coisas do livro, que você faz teologia, Sim. você estuda muita coisa, você lê muita coisa, é muito bacana. É como se fosse uma carne que não foi colocada no fogo. Você pode ir no açougue, você compra lá 1 quilo de carne. Mas você vai comer aquilo cru? Tem tudo que uma carne precisa ter. Sim. Tem, né? Eu nem sei o que a proteínas, carne enfim. tem, é tudo que a carne tem, que oferece. Mas e você coloca no fogo, coloca lá um óleo, um azeite, coloca um tempero, o cheiro dela é diferente. Ela atrai pelo cheiro. Sim. Antes de você comer, você sente cheiro e vai sentir um sabor. Então, a mesma coisa. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, a evangelização dela tem um sabor, tem um cheiro. Ela toca, né? Não ela, mas a graça de Deus. Por quê? Porque o Espírito está com ela. E não só Muito isso, bom. os sinais também. Acompanha, né, padre? Muitos. Olha, eu posso contar aqui para vocês quantas vezes, ao orar pelas pessoas, eu vi cura. Olha só. Uma vez, numa celebração em Guaratinguetá, na Igreja Nossa Senhora da Glória, em Guaratinguetá, assim, falando sobre Jesus que cura, quando terminou a comunhão, uma senhora deu um berro dentro da igreja. Está todo mundo em silêncio, né? A mulher dá um berro, se assusta, né?
E ela estava com um problema na coluna, travada, né? Pelo problema na coluna, o filho a levou para dentro da igreja com muita dificuldade, falando sobre Jesus que cura. Quando terminou a comunhão, porque eu ainda falei assim, olha, nós vamos receber Cristo, o mesmo que passou lá na Judéia, na Galiléia, curando as pessoas. E ela deu esse berro. Quando ela deu esse berro, a coluna dela endireitou, ela jogou a bengala e começou a dançar. Mais ou menos, né? Nem ouro nem prata não tem. Então, isso tem que fazer parte do ministério cristão. Os sinais têm que acompanhar. E eu acredito que à medida que nós vamos nos entregando, nós vamos ver o Senhor operando. Veja o que Felipe fazia. Lá diz que as pessoas ouviam a palavra porque ele curava e libertava os oprimidos. Aonde foi parar isso na igreja? Ficou um negócio tão, às vezes, sem sabor. E eu acho engraçado hoje que você vai falar e em alguns meios você é reprimido como se isso fosse algo estranho ao Espírito Santo. Então, existe uma negligência a ele que foi criada por conta dessa resistência. É intelectualismo. Eu acho assim que é um pouquinho... essas coisas elas não podem ser explicadas. Você não tem como colocar 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. Então, às vezes a gente quer ter um certo controle de Deus, quer entender Deus, quer dissecar Deus, quer colocar Deus dentro de uma cerquinha. Sim. E aí ele foge com essas coisas. É como se fosse estranho. São coisas sobrenaturais. Ele fala de movimentos que são bem genuínos, que no início tem muita manifestação, mas ele começa a se encorpar, vai ficando grande e começa a se colocar muitas regras. Vai virando instituição. E vai parando. Institucionalizou, os sinais vão se perdendo. Deu problema. A igreja em Jerusalém era um organismo, né? Hoje virou uma organização. Que demais, padre. Com o passar do tempo, né? Vai se tornando instituição. Lógico, às vezes até para se colocar uma certa ordem. Nós vemos, vira bagunça, né? por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, né? A partir do capítulo 12, que Paulo ele vai colocando uma ordem na comunidade de Corinto, que era uma comunidade muito carismática, no entanto, sem ordem, né? Cada um fazia o que queria, do jeito que queria. Ele falou, não, gente, isso aqui tá... Vamos colocar ordem nesse galinheiro, né? Tá uma baderna isso aqui. Agora, só que ele diz um determinado momento, quando ele fala, por exemplo, sobre o dom de línguas, ele fala, não proibais. Não proibais. Né? Profetize, cada um fale línguas, com interpretação, cada um no seu lugar. Ele não disse acaba com tudo isso, ele só pôs ordem. Só que às vezes vai acabando com as manifestações. Daí o cristianismo não tem muito para oferecer. Não é? Porque o que o cristianismo tem para oferecer? Tem para oferecer a ação sobrenatural de Deus. Pois é. Senão, nós ficamos como qualquer outra religião. Temos um bom corpo de doutrina, né? Temos. A nossa doutrina ela é perfeita. Nós temos uma bela liturgia, temos também uma bela liturgia, né? Agora, nos falta, às vezes, o poder. Que demais. Não é? Nos falta o poder do Espírito Santo. Acho muito bom ouvir isso de um padre. Todas essas coisas. Mas Não, e eu achei interessante, sabe o quê? A providência de Deus, que é a paróquia onde o senhor desenvolveu assim, a maior parte do seu trabalho, ou pelo menos que levou o senhor para outros lugares, foi a paróquia do Espírito Santo. E a maneira como aconteceu, né? Ele até comentou, o Elton até comentou aqui que o dom de língua ele aflorou sem ter tido antes uma certa indução, mas veio de tal forma que foi um fato e contra fato no argumento, né? Foi, Achei interessante, o senhor falou que ficou por 3 horas. 3 falando horas. em línguas, porque o padre Douglas esteve conosco e ele falou que repousou e ficou por 3 horas. Foi. Um repouso. E de uma ação que ele também não tinha visto antes. Ele não tinha experiência nenhuma com aquilo, não sabia foi o que encontro sem saber muito o que era. Repousou achando que era 15 minutos, quando levantou não tinha ninguém, 3 horas. Então tem alguma coisa com as 3 horas também. Às vezes, né, vinha dúvida, falava, mas será que essa experiência ela é real? Será que eu não estou inventando, né? Mas como? Eu nunca ouvi. Eu nunca tinha ouvido. Hoje você pode ligar a televisão, que você vê na televisão. Mas eu nunca tinha ouvido alguém orar em língua, nem sabia que gosto tinha, que som tinha isso. Não sabia que existia. Tipo, não existe um Espírito Santo. Eu sabia que existia porque estava na Bíblia. Mas nunca. Ele passava por cima aquilo lá, porque como não tinha explicação, era tipo assim, tipo uma história que estava lá, que aconteceu no início do cristianismo.
né? Mas não é possível. Mas às vezes você lia milagres na vida dos santos. Aí você fala, bem, então para que essas coisas aconteçam, tem que ser muito santo. E não tem nada a ver com santidade. O fruto do Espírito tem, ele santifica. Sim. Mas dons não tem a ver com santidade, dons é para serviço. Inclusive, você pode ter muitos dons e não ter santidade, Sim, que é terrível, exato. mas é verdade, né? Você pode enganar, né? Achar que Não tem é. uns dons ali, não Às tem a vezes o santidade. Espírito não está agindo em você, mas pode estar agindo Sim. através de você. Sim, Não é? verdade. É lógico que o ideal é que ele haja em você através de você. Então, o batismo do Espírito Santo é para agir através de você. E eu digo uma coisa, olha, todas as pessoas que se interessam por evangelização de verdade tiveram essa experiência. É interessante. E vai para frente assim. Que demais. Perfeito. Não, é verdade, vai para frente assim. Tanto é que na minha comunidade, nesse trabalho, a gente tinha a gente chamava de trilho de formação, escola de formação. O primeiro passo era um retiro querigmático, chamado Vida Plena. Vida Plena, que é o querigma. Amor de Deus, né? Pecado e suas consequências, tal. E à noite do sábado, geralmente é sábado e domingo, em forma de retiro, à noite eu vou lá, celebro uma missa onde nós pedimos o batismo do Espírito Santo, com abertura para os dons. Muito bom. Que eu sei que quando isso acontece, naturalmente brota no coração das pessoas o desejo de evangelizar. Sem dúvida. Sabe, não é porque a igreja fala, porque... Não, é uma coisa constante, justamente é porque a uma igreja fome. já fala por muito tempo isso, mas você não faz. Mas quando tem a experiência, de fato, você já vai por si ver que o Espírito está te impulsionando a isso. Sim, a igreja nos dá o conteúdo, né? Ela nos dá o conteúdo da evangelização, ela nos dá o porquê da evangelização, ela nos dá tudo isso. Mas você pode ler muitos documentos sobre a evangelização, tem coisa muito bonita. Mas se você não tiver dentro de você o impulso para a evangelização, você não evangeliza. Você acha tudo muito bonito. Sim. E acha que evangelização é assim, simplesmente um ritual. Às vezes você fica, às vezes você confunde evangelização com catequese, Exatamente. com formação teológica. Formação não é evangelização, pelo menos a evangelização inicial, Sim. ela não é isso, ela é o querigma que te leva ao encontro. E a igreja fala sobre isso. Pega os documentos, desde Santo Domingo já começa a falar sobre isso. O documento de Aparecida tem isso. Os bispos vivem falando sobre isso. Mas isso acontece quando? Muito bonito no papel. Sim. Mas vai acontecer quando? Somente quando se coloca o querigma que leva ao encontro, porque às vezes também tem um querigma que não é querigma, é curso. Querigma não é curso, eu vejo assim, às é vezes, anúncio. Um vizinho seu pagão tá uma vida totalmente longe do cristianismo, vamos evangelizar. Chega lá, chega um cara massa de livro, assim, vamos estudar aqui a doutrina da igreja. Como é que a pessoa vai se sentir atraída pelo negócio desse? Olha, você tem que começar como começa uma casa. Base, parede e telhado. Pois é. Eu vejo assim, querigma, catequese e a formação da fé. Querigma, catequese e doutrina. Querigma, chão, catequese, parede, telhado, doutrina. Olha só. Agora, como você vai colocar telhado e parede e não fez chão? Desaba. É uma coisa que eu... Não tem, você pode até construir, mas desaba. Aí você vê, as pessoas se tornam moralistas, se tornam fundamentalistas, né? Porque tem alguns grupos cristãos são fundamentalistas na Bíblia, outros são fundamentalistas em doutrina, da qual é na mesma, né? São pessoas que não pensam muito, né? Não vão mais longe. Fica só naquilo lá, não consegue interpretar aquilo, além, né? E fica assim, moralista, fica cobrando todo mundo. Esses grupos, a gente até entende que arrefeceram os dons e deixaram os dons de lado. Agora, o que me preocupa, sabe o que é? Grupos que são denominados carismáticos, que há muito tempo não vê um mover mesmo do Espírito Santo, e acham isso normal. Isso que eu fico sem entender. Nós somos carismáticos, mas há quanto tempo vocês não veem uma manifestação clara da ação do Espírito Santo? Nunca vi. Às vezes fala, nunca vi, mas e isso é normal? E não... Eu acho que, de modo especial, o fruto, né? Jesus fala fruto, que a árvore se conhece pelos frutos, então os frutos, de certo modo, vai aparecer. Não só para quem tá ali dentro. Deus, quando quis evangelizar, ele usou uma jumenta, né? Jesus fala assim, ó, naquele dia muitos dirão, Senhor, não foi no seu nome que curamos e tal, mas não vos conheço. Até quem não conhecia Jesus
foi canal, e agora eu que tô me dizendo, sou carismático e não sou usado. Aí a pessoa, porque não viu esse mover no grupo dele, começa a dizer que não existe mais, porque não viu lá. E é por aí você vê, por exemplo, a juventude, né? É difícil você encontrar um jovem ateu. Eu tenho 31 anos de padre, nunca encontrei. Não acha não, padre? Não, nunca encontrei. Só um que me disse que é ateu e vai me pedir oração. Que é o menino que Sou ateu, graças a Deus. Ele fala que ele é ateu, mas ele queria uma oração. Aí eu faço uma oração, dou a bênção, ele fala muito obrigado. É o único assim. Então você vê que não é ateu, né? As pessoas, os jovens não são. Eles são, sim, eles têm uma indiferença religiosa, mas existe uma busca do sobrenatural. Por Sim. isso que tem crescido tanto o satanismo, busca de religiões orientais, de práticas antigas, né? Culto a Deus à terra. Vocês sabem que até mesmo o paganismo está ressurgindo. Na Grécia já estão reconstruindo templos dedicados a Zeus. Olha só. Olha isso. Olha para você ver. Por quê? Porque o cristianismo vai ficando uma coisa insípida, só doutrinal. E as pessoas, elas querem, lógico, a gente vive pela fé, mas as pessoas querem ver, sim, que esse Deus é vivo, né? E querem ver, não basta só falar. Ué, né? Jesus, ele manda você testemunhar, não manda só você fazer curso, manda Mas testemunhar. até o fato de você falar assim, a gente é uma pessoa, né? Pegar e falar assim, vivemos pela fé. Mas e aquele que ainda que não teve a experiência, né? Ele precisa. E outra, a fé também é carismática. Exato. Né? Precisa, né? Lógico, lógico. Então, é lógico, né, que é uma base, aí você Sim. tem que construir em cima, porque às vezes também nós podemos correr o risco, ficarmos no querigma, ficarmos nos dons, né, nós esquecemos do que tem que vir para frente, Sim. né? Jesus, ele dá o Espírito, ele dá os dons, mas tem um objetivo. Né? Quando ele diz assim, em Mateus 28, 20, né? Enviarei, ide e fazer de todos os povos meus discípulos. Porque às vezes a gente vai perdendo, né? Eu vejo, por exemplo, hoje eu não estou assim, no movimento da renovação, Certo. quanto movimento, né? Da Uhum. espiritualidade, sim, mas eu já fui até orientador da renovação por mais de 15 anos, hoje não sou. Mas você vê, antes havia uma preocupação enorme da renovação a partir dos seminários de vida no Espírito, pregar o querigma, falar sobre os dons. Hoje quase você não tem mais. Então foram desaparecendo os dons. Por quê? Os dons tinham como objetivo evangelizar e depois fazer discípulos, né? Tanto é que as novas comunidades, elas entenderam um pouco mais desse fazer discípulos. Né? Cada um com seu carisma, seu chamado, seu jeito de ser, elas conseguem levar um pouquinho além do que simplesmente Realmente. você ouvir o querigma. O querigma, ele é base, ele é mais importante. O encontro com Jesus é base, mas depois você tem que caminhar com Jesus. Senão é um encontro, legal, te conheci, tchau. Né? Não, caminha com ele. Quem encontrava com ele, depois ia após ele. Não é? Então esse após ele que é ser discípulo. E ir após Jesus também é chamar outro, como André fez com Pedro, e assim por diante. Foi assim que os primeiros cristãos faziam. Eles faziam isso aí de uma maneira muito simples, ao meu ver, que era através da evangelização, que hoje a gente pode chamar de oikos. O que é oikos na Bíblia? A palavra oikos, né? Oikos quer dizer casa, né? Casa. Oikos, até a própria palavra oikos, oikia, a própria palavra paróquia quer dizer isso, paroikia, né? Estar junto com as casas, paroikos, pároco, né? Estar com as famílias. Então, o melhor de oikos seria a família, né? O que é família? Família é só família, mas também seus amigos, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você convive. Presta atenção, né? Como Jesus já fazia isso, entra na casa de Zaqueu, Zaqueu chama os amigos. Vai na casa de Mateus, Mateus chama os amigos. Pois Pedro vai na casa de Cornélio, Cornélio chama os amigos. A casa está cheia. Então, é uma evangelização muito simples que se pode fazer, que é o contato pessoal. Pelo menos a gente chama, né? Nesse trabalho que eu faço, a gente chama de evangelização oikos, que é o contato.
né? Eu conheço você, que conhece ele, que conhece ele, que conhece ela, e assim por diante. Acho que é até interessante, né? Já entrando nesse assunto, porque o senhor deixar mais claro qual é esse trabalho do senhor, que a gente está falando a respeito aí de um discipulado. E como é que o senhor faz para que esse discipulado aconteça de fato? Porque a gente fala, tem a experiência com o Espírito Santo. Você foi lá, pregou querido, mas às vezes pega e fala, pronto, você tá pronto, vai agora. Não é assim. A pessoa precisa dessa bagagem. A gente vai descobrindo aos poucos, né? E vou dizer também que eu descobri significa deter a verdade, né? Eu creio que às vezes Deus te chama para você ir por um caminho. Então eu vou dizer qual foi o caminho. Então sempre desde que eu ordenei, né? Eu sempre senti essa necessidade de evangelizar. E utilizei todos os meios possíveis para a evangelização, né? Dentro das homilias da missa, com encontro de jovens, com trabalho com os grupos, né? Quando eu estava no Paróquia Espírito Santo, nós fizemos trabalho de evangelização com empresários, a gente chamava Edificar Empresas com Visão, com esportes, né? Tínhamos todo tipo de esporte, tinha surf, tinha skate, futebol, né? Pastoral com estrangeiro, a gente tinha missa em inglês, né? Para eles. Cerco de Jericó, nosso Cerco de Jericó, a Paróquia Espírito Santo, ela começou assim um grupo grande, né? Já começou grande. Quando nós terminamos, quer dizer, por muitos anos, a gente começou a fazer num centro de convenção do shopping, que não cabia mais na igreja. Era 6.000 de manhã, 6.000 à tarde, 6.000 à noite. Nossa. Com ingresso. Eu tenho um testemunho para contar pro senhor. Você foi lá? Não fui não, mas chegou para mim. Eu trabalho num laboratório de diagnóstico. E a gente começou um trabalho de visita médica lá na região do Vale, ali, né, em São José dos Campos. Aí, inclusive, foi o primeiro médico que a gente fechou parceria lá com o laboratório, que contou isso pra nós. A gente entrou na sala dele pra fazer uma visita e viu que tinha uma imagem de Nossa Senhora em destaque lá, de Nossa Senhora grávida. E a gente perguntou se ele tinha alguma devoção, enfim. Aí ele falou assim, a gente, por ser médico e estar envolvido na ciência, a gente não tem muita afeição com esse tipo de coisa, mas quando um fato acontece, a gente se dobra a ele. Aí ele falou que vivia uma experiência com Deus através do cerco e começou a colocar o cerco de Jericó no atendimento clínico dele. Ele falou assim, chegava paciente lá com dificuldade de engravidar, ele tentava 1 ou 2 vezes tratamento, de alguma forma e tal, e quando não tinha jeito, ele falou assim, ó, isso é o cerco de Jericó. E ele comprava o ingresso do cerco e presenteava. Ele falou assim, recebi o retorno de 2 pacientes que não tinha como engravidar, foram no cerco de Jericó e voltaram com ultrassom gestando a criança. Era isso mesmo, a única coisa que a gente não vendia não, a gente distribuía, os ingressos era assim. Como era muita gente, então, a princípio, nós fizemos 2 encontros no shopping. Daí o dono do shopping falou assim, olha, tem muita gente, não cabe. Então, tem muita gente entrando aqui. Aí a gente passou para 3 encontros, achando que ia até diminuir, mas, na verdade, aumentou. Eram 18.000 pessoas por dia. Meu Deus do céu. 6, 12 e 18. 18.000 pessoas por dia nós tínhamos. Aí, a gente fazia de manhã, então a gente fazia os ingressos amarelo, vermelho e azul, não lembro bem as cores, né? Eu lembro disso aí. E a gente distribuía, o povo fazia fila para pegar. Só que ficavam os cambistas falsificando. Pois é, então ele dava esses ingressos para os pacientes, ó. Falsificava ingresso, a gente tinha que chamar a polícia, porque o pessoal, você imagina, o pessoal queria entrar no Cerco Jericó, fila, nós travamos a Dutra no primeiro dia, porque o pessoal vinha sair de Jacareí e travou tudo para entrar no bairro, que era bem, tem o Jardim Satélite lá, bem no início. Eram 3 vezes. Depois começou a crescer tanto, nós tínhamos mais de 1.000 voluntários. Começou a crescer tanto que a gente foi para o estádio. Aí nós colocamos 20.000 pessoas de manhã e 20.000 à tarde. Eram quase 40 pessoas. Aí nós terminamos, porque não tinha mais como fazer. Né? A gente chegou a quase 1 milhão de visualizações na internet nos 5 continentes da Terra, sem sair do lugar, com o Cerco de Jericó. Então, veja bem, é uma evangelização. Porém, e assim, eu sempre entendi que, ainda que uma evangelização de massa seja importante, seja legal,
ela não é suficiente. Legal. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas vão, elas querem receber, muitos têm encontro com Cristo. Nós tivemos muita gente que teve encontro com Jesus, que foi curado, que recebeu bênçãos das mais diversas, sabe? Assim, tinha um rapaz que estava desempregado já há 5 anos, e aí ele pedindo lá, né, no segundo dia do cerco, pedindo emprego, e o celular dele tocando. Ele falou, não vou atender celular agora, né? Não é hora para atender, né? Aí a hora que ele saiu, ele viu o número, não conhecia, ele ligou, a pessoa falou, olha, você deixou um currículo seu aqui há 5 anos atrás. Meu E a gente está Deus. chamando você agora. Nós tivemos muitos e muitos testemunhos fantásticos. Só para você ter uma ideia, uma senhora dos Estados Unidos, americana, viu de lá, não sei como que ela viu, ela pegou o avião e veio participar com a gente. Olha Ela só. não sabia nada, não sabia nada. Foi uma coisa fantástica, foi um Foi um mover mesmo de foi Deus, um né? mover de Deus. Foi um mover de Deus mesmo, sabe? Antes disso, a gente tinha um trabalho que chamava Vigília da Montanha, estava na paróquia Santa Branca também, a gente chegava a reunir 5.000 pessoas em vigílias, passava a noite de Pentecoste. Olha, muito bom. Pessoas que Que encontram demais. com Cristo, cura, pessoas assim que recebem o batismo do Espírito, tem uma transformação de vida. Porém, Jesus, você vê que ele ia além disso. Sim. Isso que é a coisa, né? Que às vezes é tudo muito bonito, mas se você não recolhe os frutos, eles se perdem, Sim. né? Uhum. É tudo muito bonito, mas cadê aquele povão? Cadê aquele povaréu, né? Cadê? Né? Então, se você não recolher o fruto, ele se perde. Foi aí, né, dentro de um contexto aí bem longo para falar, tinha começado um trabalho chamado Células de Evangelização. São pequenos grupos. O que é uma célula? Uma célula é um pequeno grupo que cresce e multiplica, né? Ela se alimenta da evangelização que a gente chama de oikos, ou oikos, que significa o contato pessoal, né? Nós começamos com 40 pessoas, chegamos a 4.000 pessoas, só para mostrar como que essa... como que eu posso chamar? Tem uma tendência de essa multiplicação, linha, né? essa linha que você tem de relacionamentos, né? Como ele é grande. Eu só conheço você, mas você conhece ele. E você talvez só conheça ele, mas ele, conhece ela. Olha onde a gente pode chegar. No mundo todo, para falar a verdade. Sim, porque exatamente. se cada pessoa que você conhecer, que você atingir através dessa linha, você pode chegar no mundo todo. Você pode conhecer gente dos Estados Unidos, sei lá onde. Mas, enfim. Sim. Aí a gente começou esse trabalho, essas células que crescem e multiplicam, né? Já como um segundo passo de uma evangelização de multidão, vamos dizer. Vamos colocar em comunidades, pequenas comunidades. Essas células, quando elas chegam ao número ideal de 12 pessoas, elas multiplicam. Então, forma líderes o tempo todo. A gente forma líderes para que cada célula tenha um líder e tenha um líder auxiliar. Então, a célula chegou a 12 pessoas, nós multiplicamos. Matematicamente, nem sempre acontece assim. Sim. Mas seria assim, 6 para cá, 6 para lá. Aí cada um desses 6, eles recebe, digamos assim, uma meta. Evangelizar uma pessoa do ano todo. Olha só. Já multiplicou. No ano você já tem aquele 6 virou 12, outro Sim. 6 virou 12. Multiplica de novo. E assim vai indo, e assim vai indo, e assim vai indo. Legal. E as pessoas vão evangelizando dentro do seu círculo de relacionamentos. Por exemplo, nós temos jovens, né? Nós dividimos pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Os jovens evangelizam os jovens. Os adolescentes evangelizam os adolescentes. Pré-adolescentes evangelizam os pré-adolescentes. Geralmente os casais evangelizam os casais. São células distintas pela faixa etária. A gente chama de redes, né? São células homogêneas. Mas tem célula também heterogênea, que é tudo junto Sim. e misturado. Tem também. Entendi. Mas a gente faz isso. Por quê? Porque facilita. Por exemplo, o jovem tem uma linguagem com outro jovem, Própria, né? Que às vezes eu não tenho mais, né? Eles têm. Então, às vezes, vai entender um pouquinho melhor o que o jovem fala. É mais fácil. Por exemplo, nós temos na comunidade, nós temos nossa rede de jovens. Então, além da célula, eles se encontram para ir no restaurante, se encontram para um monte de coisa. Eu tinha escutado uma vez, inclusive, que um dos empecilhos que aconteciam em células era justamente usar só a linguagem da igreja no ambiente da célula, porque vinha gente de fora que não estava entendendo o que você estava falando, e se usava, sei lá, hoje vai ser do fogo, e a pessoa não estava entendendo o que ia acontecer.
Não. Não, geralmente é assim, a célula ela é muito simples, Aham. né? Como é que acontece na prática? Na prática, quando a pessoa chega, ela é bem acolhida, deve ser bem acolhida, Então a né? acolhida é uma marca ali da Às vezes célula. até faz uma perguntinha boba lá, a gente chama de quebra-gelo, Ah, tá. né? Esse quebra-gelo seria para quê? Para a pessoa se sentir Introduzir. à vontade. Uhum. Geralmente ela já se sente um pouco mais porque ela não está numa igreja. Uhum. Ela está dentro de uma casa e tem um amigo ali dentro, alguém que convidou. Entendeu? Quando ela chega, daí eu gravo assim um resumo do Evangelho do domingo, às vezes outro tema também, e tem Uhum. umas perguntas. E a gente faz oração uns pelos outros. E uma vez por mês tem um jantar, né? Que a gente chama de ágape, é o dia do ágape, de acolher melhor as pessoas. Então é um Então, o ambiente. fato de ser o jantar já acolhe bem, né? Já é o Já, fato, já que tem a a partilha. sempre tem um lanche. Legal. Uhum. Sempre começa com lanche. A gente começa com lanche, cafezinho, com bolacha, qualquer coisa. Para quê? Comida é maravilhosa. Para a pessoa se sentir bem, Acolhe. acolhida, né? E depois tem um momento de cântico, uma oração, depois a palavra de Deus, a partilha, oração uns pelos outros também. As pessoas colocam lá suas necessidades e vai virando uma família. Olha, eu via assim nas células, vejo também ainda, né? Quando estava na paróquia, agora na comunidade, testemunhos de Atos dos Apóstolos. Olha só, meu Do Deus do tipo céu. assim, as pessoas se ajudando. Tem um casamento, eles convidam para o povo da célula. Olha só. Mas também tem um velório, o pessoal está lá. Muito bom. Grandioso. Entendeu? Isso é acolhida. Há um tempo atrás, fizeram uma pesquisa, se não me engano, foi o Ceres, né, que fez uma pesquisa, um grupo aí, pesquisa religiosa. Uhum. E por que muitos católicos deixavam a Igreja Católica? Certo. Assim, menos de 1% por causa de doutrina. Depois que às Hum. vezes vão para outros grupos religiosos, acabam recebendo a doutrina daquele grupo, aí às vezes alguns começam a combater a imagem, essas coisas Uhum. todas. Mas a maioria não. A maioria que deixava a Igreja Católica por falta de acolhida. Uhum. Não é? Por A gente falta de escuta muito isso na prática, né? Vai perguntar para as pessoas e falar, mas não me senti acolhido lá. Sim, então, porque a gente nem tem. Hoje, o que você conhece quando você vai à missa? A nuca do outro. A Exatamente. nuca. Você sabe se tem cabelo, tá faltando cabelo, se o cara tem alguma coisinha na cabeça, você sabe, conhece a nuca e o pescoço, não conhece mais nada. Uhum. Por quê? Um fica, né, assim, se sentado assim, tá bom. Que É o demais, momento, padre. é o momento. interessante, porque no trabalho, eu tava lá e eu encontrei uma menina que é da minha paróquia e eu nunca tinha falado com ela. Frequentando a mesma igreja, estando na mesma missa. E ela falou assim, eu te conheço de algum lugar. Daí eu falei assim, é da igreja. Mas com um lugar. Gente, olha, Se eu vou pra Não tem empresa, vida comunitária na é igreja. mais fácil construir relacionamento numa empresa, É. na faculdade, na escola, do que dentro da igreja. Isso é na trágico. Paróquia Espírito Santo passava mais de 6.000 pessoas, a 7.000 pessoas dentro do final de semana, né? Mais ou menos isso. Morria gente, você ficava sabendo, na 27º dia, 30º dia, ia vendo e ficava sabendo. Que doideira. Ainda assim. Mas cadê tal pessoa? Ficou doente. A pessoa ficou doente, sarou. A gente, como padre, não sabe. Uhum. É muita gente. Se atende um, atende Sim. outro. Mas a maioria é o tempo todo gente querendo conversar, é o tempo todo gente pedindo para fazer visita, é doente que não termina, que não acaba. Tá, lógico, o padre vai, mas o padre é um só e o pessoal cobra. Sim. E criou uma ideia também que o único que realiza o ministério na igreja é o padre. Tem esse Então, pensamento o mesmo. padre que agora até que mudou um pouco, né? É. Mas antes era o padre que dava catequese, que abria igreja, que tudo, que atendia na Centralizava. secretaria, tudo centralizado. Mas mesmo assim, a pessoa, eu quero que o padre converse comigo. Uhum. Eu quero que o padre ore por mim. Quero que o padre, lógico, tem coisas que são próprias, Sim, sim. né? Você vai administrar a unção dos enfermos, tem que ser o padre. Sim. Confissão. Mas outras coisas não. A célula, ela facilita isso. Por quê? Eu só atendia depois que, por exemplo, um casal, problema lá de relacionamento, estava bem no casamento. Os casais da célula Se pastoreavam ajudavam. aquele casal. Muito bom. Às vezes eles partilhavam, ó, não está muito legal o nosso casamento. Ou partilhava só com um líder, com alguém, não. Então, a gente já tinha um casal da célula, ou designava um casal para acompanhar. Então, quando eles vinham falar comigo, era mais para confessar. Uhum. Agora, para acompanhar, para receber oração, para conversar, então era feito. Nossa, quantos casamentos foram salvos, né? Lógico,
tem também o querer da pessoa, né? Às vezes, muitos casamentos terminaram, mesmo com o céu, que o casal não queria. Mas quando o casal de fato queria, quantos casamentos que foram salvos Imagino. pela conversa, pela acolhida. Comunhão, É, né? pela acolhida, entendeu? Quantos casamentos. Então, isso é o que você vê no Ato dos Apóstolos. Eles estavam unidos de coração. É perfeito? Não. Tem dificuldades? Tem. Você colocar pessoas perto né? Nós todos somos como porco-espinho, né? Nós temos nossos espinhos, nós ferimos os outros nos ferem. Quanto mais próxima, também tem isso. Um dia uma senhora, ela chegou para mim e falou assim: padre, eu vou sair da célula. Eu falei: mas por quê? Porque é isso, aquele não sei o quê, a pessoa é assim, a pessoa é assada, sei quem, não sei quem. Eu falei: tá bom, então, mas a senhora não foi condenada a participar de uma célula. Eu vou dizer uma coisa para a senhora nunca vai aprender a amar. Entendeu? Porque amar é exatamente isso. É perdoar, é corrigir, é acolher, é ajudar. E para isso nós temos que estar, né? É muito mais fácil viver sozinho. Mas não foi isso que Deus nos mandou, né? Jesus podia ter vivido sozinho, com 12 cabeças duras, né? Um traidor no só meio. B.O. É só B.O. Então, e aí a gente quer ver, porque a fé cristã não é viver sozinha, a fé cristã é comunitária, é Pai Nosso. Não é meu pai, não é eu e Deus, Deus e eu no sertão. Então, a comunidade, ela é essencial para... eu falo assim, a igreja tem tripé, né? A celebração, né? Que é a missa, tudo. Certo. A comunidade e o ministério, o serviço. Então, celebração nós temos que chegue. Serviços tem, nem todo mundo participa, as pastorais, os movimentos tem, mas nos falta comunidade. Nós estamos vivendo, nós estamos nos transformando em fazeres humanos e em seres humanos. Nos falta a comunidade. E isso os primeiros cristãos tinham. Nós não vamos competir com shopping, nós não vamos competir com tudo que está aí. Mas tudo que está aí, às vezes, não oferece o amor, a vivência. É difícil? É difícil. Não é fácil. Sabe? Comunidade não é fácil, célula também não é fácil, tem seus choques. O irmãozinho problemático é uma necessidade da didática de amar, né? E por vezes o irmão problemático sou eu também. E eu não percebo, eu olho que o outro tá dando problema pra mim, mas não percebo que eu também tô dando problema pra ele. Só percebe quando se abre o relacionamento. O relacionamento... Eu tô lendo um livro, o nome do livro é O Lugar Mais Seguro da Terra. Não sei se o senhor conhece esse livro. Não. É um psicólogo cristão. E ele fala que a comunidade de fé tem o potencial para se tornar o lugar mais seguro da Terra, justamente porque é lá que eu posso extrair o que há de melhor de mim, mas também que vem à tona o que há de pior para ser corrigido. E ele fala justamente dessas questões, que a gente chega na igreja, você senta do lado de uma pessoa, você pode até saber o nome dela, mas não significa nada para você. Não. E ele vai ensinando que comunhão é misturar a vida, não frequentar o mesmo lugar todo domingo. Exatamente. Mas Jesus, se você for ver bem, a fé cristã ela não é uma religião. Apesar da gente catalogar como religião, mas ela não é religião. Por dois motivos, né? Primeiro, a religião, o sentido do religar é o ser humano que busca Deus. Isso é religião. Na fé cristã, é Deus quem busca o ser humano. Então, não é religião nesse sentido. Mas também não é religião, porque não é somente, não se resume a práticas religiosas. Para você ser um muçulmano, basta você orar 3 vezes por dia, você ir à mesquita às sextas-feiras, nem é obrigatório, você cumprir o Ramadã, né, o tempo de jejum. Nós temos essas coisas? Temos, nós temos a missa, nós temos a quaresma, nós temos nossas orações. Sim. Não basta. Não basta. Porque fé cristã é vida. Vida na vida, né, padre? É vida na vida. Jesus se misturou na vida. Você vê que muito pouco ele estava no templo. Você vê Jesus nos mercados, nas ruas, eu falo até que Jesus foi o primeiro surfista, né? Porque andou sobre as águas, né? Você vê Jesus na praia. Algumas vezes você vê Jesus no templo. Não porque ele não frequentasse. Você vê que... E às vezes não era bem recebido ali no templo, né? Exatamente. No tempo que ele não era, né? Entre os de fora ele era muito bem acolhido, mas quando chegava lá com os religiosos do templo, ele não era. Então, e Jesus não veio trazer a mesmice.
né? Basta ficar do jeito. Ele, lógico, ele veio para nos salvar, veio para. Tá. Uhum. Mas ele também veio para nos ensinar a viver uma vida de amor, né? Que também, se não for assim, como que nós vamos viver a nossa salvação se não for viver em comunidade? Salvação não é só ir para o céu. Salvação é você ter a vida de Cristo em você, manifestá-la. Para quem que você vai manifestar? Não é? Para nós, Deus é uno, mas é trino. Uhum. Não é? Se Deus é uno, mas ele é trino, então também nós temos que ser um. Somos cada um de nós cada um é um ser, né, irrepetível, mas ao mesmo tempo nós somos um com os outros. Uhum. Não é verdade? Uhum. Aí isso aí se perdeu na igreja. Se perdeu depois com Constantino, até Constantino esse negócio foi andando. Constantino se caiu na tentação, primeiro de viver como eram os cultos pagãos, né? Uhum. Onde as pessoas iam ao templo fazer suas ofertas, Cumprir obrigações. Então passou a viver assim, Uhum. né? Começou a ter um contato com o poder, né? Na verdade, uma prostituição com o poder romano, Uhum. e foi assumindo coisas romanas, títulos romanos, posições romanas, e nós fomos perdendo o que é essencial do cristianismo. Você acha que foi ganhando muito característica de instituição, cristianismo, e não deveria? Ou não? Acho que instituição, ela sempre existiu. Uma Certo. certa instituição, ela existiu. Tanto é que você vê que os apóstolos, no capítulo 6 de Atos, eles vão instituir diáconos. Se organizam ali, né? Eles vão se organizar. Você vê que Paulo fala de presbíteros, né? Sim. Nomearam presbíteros para as igrejas, tem os bispos. Tem uma certa instituição. Lógico que tem, até porque sem nada a gente não consegue. Entendi. A gente Necessidade. vive, bagunça tudo. Sim, sim. Mas não é institucionalismo. Eu acho que a Entendi. coisa foi para uma instituição. Veja, a nossa igreja ela se mantém numa certa unidade também pela instituição. Certo. Você pode sair daqui e você vai na Austrália. Certo. A missa é assim, né? Apesar de ter diferenças de ritos, tem outros ritos na igreja, né? Uhum. Mas é igreja. Então você tem uma única doutrina, prática, você tem um líder, né? Para Uhum. todas elas, o Papa, você tem os bispos. Tá bom, mas acho que nós ficamos escravizados na Entendi. instituição. E nós perdemos aquilo que deveria ser vida, né? Uhum. E, olha, deu uma melhorada, uma grande melhorada. As novas comunidades ajudaram nisso, ou não? Eu creio que bastante, porque É. as novas comunidades são mais livres, né? Elas Uhum. têm uma vocação, mas elas também podem ser limitadas. Por quê? Uhum. Porque cada uma também tem um carisma, ela pode focar somente num lado. Entendi. Entendeu? O que já é bom, o que é bom. Eu penso assim, que mesmo as novas comunidades, elas têm um pouco mais abertas para o todo, né? E algumas coisas que são para todos, que é o fazer discípulo. Eu vejo que são 3 coisas que precisam haver hoje, que a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente chama de evangelização, no Ótimo. pacote. Primeiro é a evangelização mesmo, o anúncio do querigma. Segundo é o pastoreio, cuidado das pessoas. E o terceiro é o discipulado, que se divide em 2 coisas: treinamento de liderança e acompanhamento pessoal, mentoreamento. Eu chamo isso de M1231. Um dia, eu estava na casa, tem uma capela, e eu estava abrindo, né? Eu gosto de fazer minhas leituras bíblicas, estava abrir a Bíblia, aí me veio assim um pouco, abrir assim de maneira aleatória, eu não sou muito de fazer isso não, Uhum. mas me veio a inspiração de abrir, né? Aí veio assim que Jesus estava com a multidão, eu falei, que legal, né? Jesus sempre com a multidão. Tá bom. Depois, passado um tempo, veio de novo a inspiração. Aí começa a aparecer Jesus em casa com os discípulos. De novo, Jesus com Pedro, Tiago e João. E depois o discípulo amado. Você vê como a evangelização e o discipulado, ele vai se afunilando, né? E vai também ganhando características diferentes. Quando Jesus estava com a multidão, era querigma. Ele anunciava o reino, Uhum. né? Mas ele anunciava assim, coisas muito básicas do reino. Lógico, através de parábolas, através de histórias, né? Parábolas são histórias.
coisa simples, né? Do amor de Deus, do reino. A tudo linguagem mais abrangente, né? mais abrangente. Mais abrangente. Mas veja que as pessoas não conseguiam entender tudo. De fato. Elas entendiam assim, digamos, o superficial daquilo. O Uhum. que é básico. Por quê? O que você faz com a multidão? A multidão é para você lançar semente. É Certo. o querigma. Multidão é querigma. Não adianta você pegar uma multidão para fazer catequese, uma multidão para... Você não consegue. É Uhum. bonito, é bacana, chama atenção, enche os olhos. Qualquer padre gosta de ver a igreja cheia. A gente fala, nossa, fui na missa, estava lotado. Não importa se estava lotado de gente vazia, né? Mas estava lotado, né? Volume. Você espreme e sai uma gota, né? É. Mas está lotado. Tá bom. Porém, Jesus, quando ele vai para... Ele começa com a multidão. Começa com a multidão. Mas depois ele começa a se mover para outros níveis mais profundos. Ele vai para o grupo dos 12. Com os 12, você vê que é aquilo que nós hoje chamamos de catequese. Ele aprofunda as coisas do reino. Ele dá explicação das coisas do reino. Depois, ele vai para um grupo de 3. Dos 12, ele teria 3. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João vão estar com ele em momentos essenciais. Transfiguração, ele é Deus. Certo. Né? Quando ele é vida, quando ele ressuscita a filha de Jairo, Uhum. estão lá os 3. Getsemane, perto, estão os 3. O que Jesus faz? Treina esses 3. Depois você vai ver, ainda que alguns digam que não seja o mesmo Tiago, não sabemos bem, Uhum. mas você vai ver, quando Paulo sobe a Jerusalém, ele fala assim, encontrei Pedro, Tiago e João. Uhum. As colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. São os líderes da igreja. Os líderes, digamos assim, os 12 também, mas são os líderes mais... Sim. São líderes treinados, vamos dizer. Uhum. Jesus treinou, levou para treinar. E depois fala, a gente não tem muito detalhe, mas fala de João. Né? Apesar de não aparecer o nome João, discípulo amado, mas tudo dá a entender que seja João. É o discípulo amado. E veja que esse discípulo amado, ele coloca a cabeça no peito de Jesus. E escuta o coração de Cristo. E é o único que aprofunda intimidade, fala da intimidade. Deus é amor. Né? Deus é amor. Ele vai falando sobre coisas profundas. O Evangelho de João é muito profundo. Sempre uma visão mais transcendente, né? Os milagres são sinais. Até no início, quando ele começa a citar, no princípio era o verbo, já O começa. verbo se fez carne, né? Exatamente. Profundo. E depois ele vai, olha, pega as 3 cartas, principalmente a primeira carta de São João. Que coisa profunda. Uhum. Por quê? Porque é alguém que teve intimidade. Então, eu vejo que é por isso que eu chamo de M1231. Primeiro, você tem que ter o M, multidão. M12, M12. 31. Ah, tá. Porque eu pensei que era um código, chegou a pessoa M1231. Se não souber, vaza. Eu souber vazar. Mas na verdade não, isso aí tá no 12, mas se não... M de multidão. Certo. Por quê? Você tem que começar a evangelização pela multidão. Mas o que é multidão? É 5 mil reunidos? Não só. O que vocês estão fazendo aqui é uma multidão. Uhum. Quantas pessoas? Tem 20 pessoas, é uma multidão. Tem 100 pessoas, tem 1000 pessoas, é uma multidão. Vocês estão atingindo que pode chegar, Uhum. não sei na onde, né? Pode chegar, que nem eu falei para vocês, no nosso cerco de Jericó, nós chegamos aos 5 continentes da Terra, 1 milhão de pessoas de visualizações. Isso é uma multidão. É um M. Mas eu não sei o que aconteceu com essa multidão. Sim. Entendeu? Agora, você pode tirar dessa multidão, aí que entra a questão da célula. Uhum. Você pode tirar dessa multidão pessoas para formar pequenas comunidades, pequenos grupos, né? Onde você vai ter ali dentro a oração, a partilha dos bens, a acolhida, diversas coisas. Só que desses aí você tem que treinar a liderança. Você tem que ajudar as pessoas a descobrirem seus dons. A gente tem lá, a gente chama de teste dos dons, que é muito legal, sabe? Que é onde a gente procura ajudar as pessoas a descobrir quais são os seus dons. Eu ia perguntar
como é que você identifica que aquela pessoa tem um perfil de liderança e você fala assim, vou investir nessa pessoa, tempo, discipulado e... Então, o teste dos dons também entraria nisso Na aí. verdade, a gente investe em todos como líderes, Hum. entendeu? É lógico, alguns não vingam. Alguns não vingam. Mas quando você começa a falar, nossa, mas você tem um perfil de líder muito bom, mas ele não tem. Ele não tem, mas você tem um perfil. Pode ser que ele seja muito mais líder do que você, E você acaba arrefecendo... se referenciando. Ah, não, mas ele tem. Tá bom, ele tem. Mas ele, porque nós já vimos isso. Pessoas que a gente achava que não tinham uma liderança Uhum. e de repente aparece com uma liderança. Uma liderança simples, não é uma liderança de. Né? É lógico que para alguns cargos você precisa ter pessoas um pouco que se destacam, né? Uhum. Mas, por exemplo, uma liderança de uma pequena comunidade. Precisa ter grandes dons, não precisa ter grandes talentos para poder fazer. Precisa ter. Você veja até que as lideranças que Deus escolheu, né? Uhum. Moisés, gago. É. Jeremias se sentia criança. Isaías, afoito, Aham. né? Eu vou. E outros tantos. O que pensou Pedro? Não eram pessoas de igreja, não eram pessoas de liderança, não eram pessoas da lei. Jesus foi pegando e acreditou neles, né? Enfim. Então você tem que, assim, a gente chama do caminho de formação, ele trabalha todos que desejam como líderes. Alguns não vão ficar? Não vão, mas muitos ficam. Uhum. E você fica surpreso em ver como essas pessoas crescem. Eu já vi pessoas que não falavam. Olha só. Um dia, eu lembro na Paróquia Espírito Santo, uma mulher foi dar um testemunho. Ela falou, olha, eu queria dar um testemunho que é sobre meu marido. Meu marido, meu Deus, que homem mais fechado. Agora fala mais do que eu. Tá vendo? Desenvolveu. Desenvolveu, que às vezes você tem que desenvolver essa liderança. Se Jesus chama a gente para ser, a gente é influenciador, de alguma forma. É. Então, você desenvolve. Lógico, algumas pessoas você vai ver que se destaca mais. Tem gente que, de fato, tem um dom. Tem Uhum. pessoas, por exemplo, que você coloca assim diante de uma célula e pouco tempo a célula está cheia, ela já multiplica. E tem gente que demora mais. Né? Tem gente que demora mais. Uhum. Mas a gente pensa assim que você tem que treinar esses líderes ali dentro dessa célula e numa escola de formação. Hoje a nossa escola de formação ela passa por 4 etapas. A gente fala conversão, comunhão, formação e missão. Conversão, querigma. Comunhão, comunidade, uns aos outros. O que significa comunidade? Formação, dons e tudo que você precisa saber para você ser um líder. E missão, como você exercer o trabalho de evangelização de liderança. Como você formar comunidades. Então, com isso, você tenta fechar, sabe? Principalmente, hoje o nosso foco é no chamado discipulado 1 a 1. Né? Esse é um pouquinho o nosso ponto fraco também, no momento. Como acompanhar as pessoas? Porque mesmo que você tenha células, você tenha líderes, você forme líderes, você tenha pessoas liderando, as pessoas são pessoas. Sim. Tem problemas, tem um monte de coisa. Sim. E você precisa acompanhá-las na vida de oração, na vida familiar. Você vê, né? Todos nós somos sujeitos a uma queda. Quem está de pé cuida para não cair. Uhum. Mas quantos líderes nós perdemos em todas as esferas da igreja porque elas não estavam, pessoas que não eram acompanhadas. Aí elas vão buscando outros caminhos, às vezes não divide nada com ninguém, por exemplo, um casal, de repente começa a entrar aí umas coisas estranhas, Uhum. né? De começar a ver porcaria, ou de começar a entrar pelo caminho da traição. Mas será que no discipulado pessoal a gente não pegaria Teria isso, não percebido, né? ajudaria? Pessoas que não têm vida de oração, você tem muitos líderes que não oram. Uhum. Não ora, não sabe o que é oração. Como que uma pessoa vai ser líder se ela não sabe o que é oração, se ela não ora? A questão das finanças. Essa é uma coisa que pega muito. É, né? Fim de muitos casamentos. Não sabe controlar suas finanças.
Então, existem muitas áreas, afetividade, somente com jovens, afetividade, sexualidade, Duas finanças. coisas que eu queria perguntar, senão eu vou esquecer. Não sei se eu englobou aí, mas você falou que tinha o teste. Teste dos O teste dons. dos dons, mas eu queria que você falasse daqui a pouco. Mas eu queria perguntar outra coisa assim, ó. É claro, o objetivo aqui é fazer mais discípulos de Jesus É. nas células, né? Mas tem muita gente que vai com o objetivo errado. Por exemplo, alguém que é muito carente. Fala, então ali eu vou encontrar, sei lá, suprir minha carência de alguma forma. Aí não é um problema, porque de certa forma você pescou a pessoa, né? Sim. Acontece ter como lidar com essas questões. É formação mesmo. É lógico, você tem que saber administrar. Tem gente que quer ser o centro das atenções sempre, né? Na célula acontece também. Só a pessoa tem problema, só ela quer falar. Ela quer ser em todo lugar. Sei Tem lá, que- ou tá encalhado, fala assim, ali é uma chance de desencalhar, entendeu? Também. Eu falo assim, as motivações secundárias, né? Deve existir de muito. certo modo, é um bom lugar pra buscar, né? Sim, pelo menos encala ali, né? Com pessoa boa. Quando a gente divide as nossas células, a gente agrupa, né? Melhor dizendo, em redes. Então a gente aí, lá na paróquia, quando eu estava na paróquia, tinha rede jovem. Daí teve um tempo que ficou uma moda da mulherada procurar o José. Não sei de onde saiu isso. Aí eu tô atrás do meu José. Daí elas iam ali na rede jovem. Você sabe que nós tivemos diversos casamentos? Olha só. E são bons. Bem, pelo menos que desencalhe numa Sim. célula, né? Desencalhe É. numa pequena Eu comunidade. acho que entra também na questão do discipulado aí. Essas coisas vão ser notadas a partir que eu tô discipulando. Exatamente. Qual é a intenção? É porque é uma coisa que eu tinha muita dificuldade quando eu liderava jovens, que eu via se chegar ao movimento com intenções bem secundárias. Aí, às vezes, destoava até quem tava ali no meio, o pessoal ficava meio perdido e dava uma confusão. O meu ímpeto era o quê? Então sai daqui, vai embora, não quer... Não, eu acho assim, igreja, célula, qualquer coisa, é para todos, né? Mas não é para tudo. Hoje a pessoa confunde igreja para todos e para tudo. É tudo a mesma coisa. E não é. Uhum. Ela é para todos, mas não é para tudo. Então, quando a pessoa chega, às vezes, coitada, ela vem de fora. Tá perdidona. Como que chegavam os pagãos dentro das comunidades cristãs? Desorientado, né? Não é? Como a gente acolhe, né? Acolhe como a pessoa vem, mas que ela não continue como ela está. Uhum. Sabe? Esse negócio também, Deus ama você como você é, eu acho meio preocupante isso né? aí. Deus não ama a gente como a gente é. Deus ama como ele nos fez. Uhum. Ele nos acolhe como somos, né? Com nossos limites, nossas contradições, lógico. Essa aí o senhor tem que falar olhando pra câmera e o pessoal em casa. Vamos entender, né? Porque a gente escuta muito isso. Não, ele me aceita do jeito que eu sou. Não, então, eu acho que acolhe como você é. É. Entendeu? A gente encontra. Olha, assim, nós já quando nas células a gente acolhia. As nossas células na Paróquia do Espírito Santo foi assim, até anotei aqui. De 2004 a 2007, era só agentes de pastorais que participavam de célula. De 2007 a 2010, pessoas da igreja, que frequentavam a igreja. De 2011 a 2013, pessoas que iam à igreja sem regularidade. Olha só. Sabe, cristão Sim. ocasional. E de 2013 a 2015, a gente fez isso porque nós tivemos um encontro com o Papa sobre células, né? Oh. De 2013 a 2015, quando nós terminamos o levantamento, as pessoas que nós atingimos eram pessoas sem religião e aí totalmente afastadas e não religiosas. Aí, quando chegou nesse ponto, você precisava ver o tipo de pessoas que a gente acolher. Tanto é que a gente tinha até trabalhos à parte, tipo Mais Que Vencedores, para dependentes químicos. Meu Deus. Nossa, mas isso é perfeito, porque você estava falando a respeito da intenção com que a pessoa vai para aquela célula. Uhum. E eu falei assim, foi o que veio na minha cabeça. Primeiro, quem eu vou convidar? Quem ali já vai na igreja e tal, vai se trazendo, mas vai se expandindo cada vez mais. Até chegar naquele que vai falar assim, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Por exemplo, vai chegando em você, mas você nunca ouviu falar de nada. Seus amigos são aqueles, né? Quem que você vai convidar? Pois é, isso é interessante. Quem é que Zaqueu convidou para casa dele? Pois é. Gente do templo? A gente do templo nem ia, né? Não. Eram os cobradores de impostos. Não é? Quem é que Madalena deve ter trazido? Se é que é verdade que Madalena estava envolvida em prostituição, eu não acredito muito, mas vamos dizer que estivesse, outros talvez. Quem é que essas pessoas traziam? Tanto é que Jesus era acusado de andar com gente de má fama. Uhum.
Mas é interessante, a pessoa fala, tá vendo? Ó, Jesus acolhe, ama a todos do jeito que é. Sim, acolhe a todos. Mas quando ele entra na casa de Zaqueu, como que termina a conversa? A conversa é assim, eu vou devolver tudo que eu roubei, 4 vezes mais. A salvação entrou nessa casa. Uhum. Então, não foi para deixar a pessoa da mesma, essa história, que acolhe na igreja, para fazer o que já fazia lá fora, então continua fazendo lá Pois fora, é, que é mais gostoso e não vai ter culpa. É vai sem até culpa. a frase recorrente, né? Depois de uma cura, vai e não peques mais. Exatamente. Se entra, é para ser transformado. Exato. A princípio você acolhe, mas depois tem que anunciar o evangelho, tem que ajudar a pessoa dentro do tempo dela, mas a crescer, a deixar o pecado. Mas sem arrependimento não tem vida cristã. Né? Como que eu vou? Eu entendo arrependimento não como remorso, Uhum. mas dar um passo adiante. E conversão eu entendo como coisa prática. Né? Primeiro você tem uma consciência do pecado, que é produzido pelo Espírito Santo, depois o arrependimento, que é uma decisão que você toma de deixar o pecado, depois a conversão, que é o caminho prático do deixar o O pecado. grande ato de caridade é tirar a pessoa do pecado, né? Sim. É. Mas o primeiro anúncio não é feito. O Sim. primeiro anúncio não é pecado. Sim, sim. Não é inferno. Uhum. O primeiro anúncio é Cristo que nos ama e nos salva. Uhum. Porque uma coisa que você vê também hoje que tem assim, um discurso na igreja é o discurso do inferno. Eu até entendo, porque teve um tempo parece que fecharam o inferno e apagaram as chamas, né? E sendo que na Sagrada Escritura você encontra no Novo Testamento mais sobre o inferno do que sobre o céu. Isso é uma verdade. Olha só. Daí fala assim, então tem que falar do inferno. Peraí. Quando Jesus falou do inferno, ele falou como advertência, não querendo que as pessoas vão para Sim. lá. Hoje você vê gente que fala do inferno, parece que a pessoa ela é sádica, né? Ela quer, ela tem prazer de dizer que A gente alguém gosta vai de um pro inferno. extreminho, né, padre? Eu sou santo, eu sou maravilhoso, os outros vão para o inferno. Não, o inferno nunca foi anúncio de Jesus de reino. Ele vai falar do inferno, sim, mas ele vai falar como uma catequese. Uhum. O primeiro anúncio não é inferno, não é pecado, não é castigo, não é inferno. Por 2 motivos. Primeiro, você corre o risco de trazer gente por medo. Uhum. Não vai ter. Jesus não quer medo. Conversão Jesus quer imperfeita encontro, também. amor. Uhum. Perfeito. Antigamente chamado de atrição, né? É, né? Não adianta. E segundo, quando achar que Deus não está vendo, ninguém está vendo, continua fazendo as mesmas coisas. Hoje, é assim, eu tenho para mim, por exemplo, moralistas. Moral todo temos que ter. Nós temos que ter uma coisa. Mas moralista, você pode contar, esconde alguma coisa. É, né? Quase todos os moralistas, depois você descobre, tem uma vida mais torta do que... O Belzinho vem à tona, né? Por quê? É tão violento com aquilo, né? Porque, na verdade, né, todos nós precisamos de conversão, todos somos pecadores, né? Só que a gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar isso na gente, a gente buscar os meios para isso. Mas quando você encontra um pecador, não adianta você colocar o dedo na cara dele que ele é pecador. Você tem que mostrar para ele Salvador. Uhum. O pecador já sabe. Você pode perguntar para qualquer bandido, você não sabe que ele está errado. É lógico que ele sabe. Sim. Ele pode achar que a vida dele é essa, mas sabe que tá errado. Você falou que essa conversão por medo chamava-se como? Atrição. Atrição. Hoje tá voltando a atrição. As pessoas têm Eu medo vejo do bastante. inferno. Eu falo assim, se descesse um anjo e falasse, gente, Deus fechou o inferno, 90% não ia mais na igreja, Olha só. porque tem medo do inferno. Muito boa reflexão. Tem medo do castigo. Quando, na verdade, nós deveríamos estar com Deus pelo amor. Cristo nos amou primeiro e a gente... É uma coisa que eu digo sempre, assim, eu falo assim, a gente tá na caminhada com Jesus ali, aí você tem uma experiência mais profunda com Jesus, você vai estudar um pouquinho da igreja, aí você aprende que faltar na missa de domingo é pecado mortal. Aí você começa a ir na missa de domingo por conta que é pecado mortal, não porque você ama estar lá. Não, e assim, parece que nós estamos vendo um renascimento do farisaísmo, o neofarisaísmo. Veja, por exemplo, né, a igreja tem algumas práticas religiosas, vamos dizer, disciplinas. Sim. Uma delas é o jejum e a abstinência. Sempre existiu na igreja. O jejum, você encontra na Sagrada Escritura. Uhum. Os santos faziam jejum, a abstinência, sempre. A igreja recomenda a abstinência de carne, inclusive.
Antes era as quartas-feiras, sextas-feiras. Da minha casa da minha mãe, a gente não comia carne na sexta-feira. Eu nunca soube por quê. Sexta-feira ela mudava. Eu nunca disse. Ela nunca falou assim, olha... Quando eu saía, ela sabia que a gente comia carne em qualquer lugar. Aí em casa, Nunca minha mãe chegou e falou assim, ó, você vai pro inferno porque você come carne sexta-feira. No seminário, nós comíamos carne sexta-feira. Na minha casa, não, mas eu fui saber muitos anos depois. Sim. Eu já era padre quando eu fiquei sabendo. Olha só. Você vê, eu não sabia, minha mãe nunca disse. Aí eu falei, mas por que você não come carne sexta-feira? Ela falou assim, porque eu aprendi assim, sexta-feira não é dia de comer carne. Tá bom. Eu acho até um jejum de 24 horas, quer fazer uma abstinência, que é dedicar, para se dedicar à oração. Na nossa Igreja Católica do Brasil, inclusive você pode mudar por obras de caridade, tem tudo isso aí. Só que para muita gente, virou uma espécie de obra para salvação. Né? Eu não como carne na sexta-feira porque eu sou santo. Se fosse assim, mais santos do que nós seriam os vegetarianos e os veganos. Eles não comem carne nunca. Seriam muito mais santos que nós. Então a gente cai no farisaísmo. Eu não como carne, eu vou à missa, eu faço isso, eu não faço aquilo, papapá. Eu sou mais santo, estou agradando a Deus. É isso que o apóstolo Paulo batia de frente. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé em Jesus Cristo. A nossa salvação vem pela graça de Deus, não vem pelas minhas obras. Porque eu rezei o rosário, porque eu fiz jejum, porque eu fui à missa. Tudo isso tem a sua importância, mas como correspondência. É uma consequência, né? Lógico. É uma consequência. Então, o que está criando? Pessoas neuróticas, fanatizadas. Muito bom, padre. Fanatizadas, escrupulosas. Lá na minha diocese, eu conheço pelo menos 3 jovens. Tá quente aí, padre? Não, tá bom, é que eu sou mesmo. 3 jovens, conheço 3 jovens, foram parar em casa de problemas mentais por causa de religião. Eu imagino. Não se diz que religião e loucura andam juntas? Sim. Às vezes a gente comenta, o cara é muito santo ou ele é doido. Muito o quê? Ou ele é muito santo ou ele é doido. Não tem meio termo. Extremo, ou ele é santo ou ele é doido. Não é? Então, mas veja bem, o que é isso? Eu sei que é uma reação a um tempo que na igreja se avacalhou demais. Sim. Né? Não existia oração, se falava mais de questões sociais, que é o desequilíbrio. Os romanos diziam assim, virtus in médio. A virtude está no meio. Amém. E nós não temos, e a nossa virtude não é equilíbrio, né? Né? Nós somos odiar, nós somos dizer. É aquilo que você falou, às vezes a gente tem um BO tão grande em alguma área da vida que quer envergar demais pro outro lado pra ver se não chega nela. Aí estica, acaba chegando no outro extremo. É ação-reação. Então houve um tempo de muita vontade e tal, mas aí foi por um extremo, né? Do laxismo para o rigorismo. Mas as duas coisas não são boas. Nem o laxismo não é bom. Como que você vive vida cristã laxa? Não tem como. Porque você não tem compromisso com Deus. Mas como que você vive uma vida cristã no rigorismo quando você deixa a graça de Deus de lado para se salvar, para se santificar? Para que Cristo morreu na cruz se você faz tudo sozinho? É o que Jesus batia de frente. Jesus não era contra a questão do sábado. Ele fala, eu sou o senhor do sábado. O que eles viviam era assim, o sábado pelo sábado, e não o sábado como um dia de descanso, e que servia para fazer o bem. A caridade acima de tudo. Não, era o sábado. Sábado para o homem, não o homem para o sábado, né? Então, eu vejo que o senhor falou a palavra certa, é comprometimento. Quando você se compromete, você não fica refém daquilo. Eu entendi e eu tô compromissado com isso. Porque eu vejo assim, a pessoa com a maturidade de fé e intimidade com Deus, ainda que ela cumpra o preceito, sei lá, como o senhor citou aqui de comer carne na sexta, numa necessidade ela come sem peso na consciência. Se ela comer, não vai, não vejo, vai ler. Uma pessoa falou para mim, rapaz, se eu não comer carne eu vou pro inferno. Eu falei, nossa, mas o sacrifício de Jesus é fraquinho, hein? Pois é. É fraquinho, não consegue te salvar se você comer carne. Não, o não comer carne é uma disciplina. É uma disciplina. Mas também não é não comer carne e fazer o resto. Sim. É oração, é tempo para oração. Muito bom. O senhor deixou um problema aqui na minha cabeça, que se eu não perguntar, eu vou para casa e eu não vou conseguir dormir. Vai te ligar de madrugada. Legal. Fala isso, Fernando. Por favor, me ajuda aqui. Que o senhor... É o louco do podcast. O senhor falou que Maria Madalena, na sua concepção, não estava envolvida com prostituição?
Você falou, ficou aqui na minha Não cabeça. tem nada não que fica diga claro, que né? sim, né? Que Não ela- tem nada. É uma tradição que ela seria uma prostituta, Uhum. né? De Maria Madalena só diz que saiu 5 espíritos, né? Mas não diz que ela era prostituta. Alguns falam, inclusive, que ela era uma mulher rica e não prostituta, né? Mas Por não que ficou, tem. né? É uma É porque liga tradição. uma mulher que ia ser apedrejada lá, né? Dizem também que ela, só que lá não fala o nome Não da... fala o nome, mulher. depois fala. Acho que são mulheres diferentes que vai lá, lava os pés de Jesus, né? Provavelmente seja Maria de Betânia. Hoje Irmã de tem Lázaro? Irmã de Lázaro, provavelmente, mas. É que quase não tinha Maria naquela época, É né? porque tem porque em Magdala, onde nasceu Aham. Maria Madalena, tinha um grande quartel dos romanos. Né? E os romanos tinham lá os seus serviços, né? As mulheres que prestavam serviço aos soldados romanos, aquele serviço, você já sabe. Então, pode ser que tenham ligado a isso. Como ela nasceu em Magdala e havia um quartel romano próximo, que ela seria tipo quarteleira, mulher do quartel. Mas não Entendi. tem nada que diga isso, né? Que diga Especulação. que Maria Madalena fosse uma prostituta, a não ser uma tradição, né? Uhum. Que fala a respeito disso, mas que seja mesmo. Entendi. Mas eu não sei dizer. Eu só sei que lá na Sagrada Escritura você não encontra essa definição de prostituição. Mas Perfeito. você encontra a tradição, aquele techosen, existiu? Sim, Sim, sim. sim. Dá a entender Sim. que era, né? Muito bom, inclusive. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vale a pena. Vale a pena. Eu toda vez que assisto ali, dou uma assistida novamente, sempre me retoma a chama ali pelo evangelho. Algumas coisas que a gente via, assim, lia e não conseguia compreender muito bem. Por exemplo, eu sempre perguntava, mas por que será que Mateus foi inventado de ser cobrador de imposto? Eu não tinha uma concepção daquilo. E a lógica que eles deram ali, ainda que não seja, de fato, é uma coisa que fez sentido, né? Caminho de lógico, sucesso. ali eles vão É. criando o ambiente, Vão né? tentando achar a resposta. Vão né? criando, mas é muito bom, eu acho assim que o Tedioso, ele traz um Jesus, ele ia ser muito humano, muito firme, né? Interessante, são duas coisas. Primeiro, muito humano, que eu acho que a gente foi tirando a humanidade de Jesus. Ele foi homem como nós, Sim, né? sim. E ao mesmo tempo Deus. Então, ele tinha uma autoridade, mas ele era humano. E o Muito fato bom. de ser humano. E isso é bom porque, às vezes, nós queremos tirar a humanidade de quem segue a Cristo. Uhum. Então, você tira assim, um pouquinho daquilo que deveria ser humano. Pode ver. Uma coisa que me chama a atenção, né? Vou dizer que seja por isso, para ver, falei com um artista, ficou muito bravo. Mas assim, você não vê santo sorrindo. É mesmo, né? São todos. Tudo certo. Tá bom. Faz parte, lógico, você não vai estar na missa gargalhando. Sim, não sim. tem necessidade. Aquele lá tá esboçando sorriso. O Escrivá. escrivá, né? Mas assim, mas é uma foto, né? E Mas Padre você Pio- não. Padre Pio ainda dava umas tapas, né? No Rio. Mas diz que ele era muito espirituoso, né? Mas você quase não vê santo sorrindo. Por que não pode ter santo sorrindo? Será que o sorriso é uma coisa ruim? Se Deus nos criou também pela alegria. Será que Jesus não sorria? Era sempre sério, muito grave. Lógico, há momentos para isso, mas sempre. Olha o que entrou na espiritualidade cristã. A tristeza, ou assim, você vê que tem gente que entra na igreja, assim, uma cara de morte, aquela fora é outra coisa, né? E assim, né? Lembra a história do Frei Junípero? O Frei Junípero, pois é. E São Francisco dizia assim, gostaria que a horta estivesse cheia desses juníperos, Não né? é? Então, é uma coisa humana, que não vai tirar a santidade, a pessoa que ri, a santidade, a pessoa que gosta de uma coisa, desde que, logicamente, seja de acordo com a sua fé, com quem você acredita. Né? É engraçado na sua família, você se converteu, começou a andar na igreja, aí você vai pra reunião de família, você faz a brincadeira, você não é da igreja? Mas você sabe que... Você não pode assistir nada também. Não pode nada, daí já te conto. Mas você sabe que às vezes também, o que atrapalha a evangelização é quando você entra na igreja, você ganha uma linguagem religiosa, um estilo religioso, um jeito religioso, tudo religioso, você não consegue mais ter contato. É os códigos. Não, mas você não tem mais contato com as outras. As pessoas fogem de você. Exatamente. Né? Fica com medo, chama-se de fanatismo. Ou as pessoas, elas não... E você perde o contato. A evangelização. Por isso que é interessante, né? Lógico, todos nós devemos ser evangelizados, mas as pessoas, assim, meio da pá virada, como, né? Na minha cidade falava da pá virada. Pessoa meio torta, assim, interessante como elas são boas evangelizadoras. É mesmo.
como elas evangelizam assim, de uma forma natural, às vezes com gíria, com um monte de coisa, vai falando até palavrão, mas elas Quando conhece Jesus, evangelizam. chega onde a gente não consegue chegar, né? Não Porque- consegue. eu vou compartilhar depois com o senhor o perfil de um cara que ele fala muito disso. É muito interessante o jeito que ele... Um mano da quebrada lá e ele evangeliza dessa forma. É muito legal. Exatamente, exatamente, né? Então tem, lá na nossa diocese tem um grupo que é exaltação samba não, exaltação samba é samba e adoração, acho que é isso. Né? Que é samba e adoração. Que vai E na- eles Eu vi alguém cantam falando coisa sobre isso já. é tipo pagode, essas coisas, com letra cristã. Muito bom. É uma evangelização que eles fazem. O Edmilson, que é o fundador, uma vez ele me falou assim, que entra em ambientes que talvez não seriam bem aceitos. Uhum. Pô, eu posso não gostar, né? Mas é uma forma. A gente recebeu o André, da comunidade Gerados pela Imaculada. Eles fazem um trabalho muito bom também. Eles são de... Lembra o nome da cidade? Eu só lembro a cidade vizinha, por causa da minha amiga, que é Santa Ernestina. Mas a cidade mesmo eu não lembro. Araraquara. Araraquara. Eles são muito bons, eles têm um pagode cristão lá. É o pagode sem ofensa, eles falam, né? Pagação. É que tem o pagode... Não tem o pagode da ofensa? Tem um viral aí que é pagode da ofensa, né? Pagar seu ofensa. Eles fizeram o pagode sem ofensa. também. Mas tem que ter muitas maneiras mesmo, né? Muitas formas, desde que o conteúdo seja Cristo, Acho né? que até essa metodologia aí do senhor de células, né? Porque na igreja católica não se ouve tanto as células. E essa inspiração inicial mesmo do senhor. Não, peraí. Aí, vamos responder essa aqui. Mas volta lá pro os testes, o teste dos dons. dos dons. O teste, Não, vão perguntar pra gente depois nos comentários, o tenho teste certeza. dos dons é uma coisa simples. É assim, as pessoas... Aparecem todos os dons, né? Certo. Todos os dons que são mencionados na Bíblia. Depois são perguntas. Ah, você é atraído em ajudar os pobres? Aí aparece lá. Daqui a pouco aparece de novo. Depois é tabulado aquilo lá. E vê quantas vezes aparece que você gosta. E você tem que responder sem pensar. Sabe? Você Bate vai pronto. fazendo assim, vai fazendo o que gosta no final. A maior parte das pessoas, lógico, é uma ferramenta, né? Não Uhum. é um infalível, exato ali. lógico. Mas é uma ferramenta. Mas no final, as pessoas percebem que aquele realmente é o seu dom, ajuda bastante. Faz sentido Muito mesmo. bom. Eu apliquei pessoal da catequese lá da paróquia, pessoal, né? Tem um pessoal lá na comunidade que é responsável por isso. Agora eles estão teste dos dons, teste dos temperamentos e agora o teste teste dos dons, temperamento e teste do amor. Eles assim, sabe? Porque eles vão aplicar. Agora está junto temperamentos e dons juntos, sabe? Aham. Para ver um pouquinho qual o seu temperamento, qual o seu dom. Apliquei para catequese, pessoal da colheita da paróquia. No final, a maioria falou: não, sou chamado para catequese, para colheita. Olha que interessante. Olha só. Agora tem gente que ficou em dúvida. Falou, não apareceu nada disso. Despertou a dúvida. Aí sim, agora pode continuar a pergunta que você ia fazer. Justamente dessa inspiração inicial do senhor, porque a gente não vê tanto na igreja católica esse método de célula. Quando se fala de célula, automaticamente as pessoas já pensam na igreja protestante, que eles trabalham muito com isso, ou uma comunidade ou outra ousada, né? É. Que começa um trabalho e mesmo assim já causa estranheza. Agora nas um pessoas. padre assim, empenhado, a gente... Então, eu conheci a célula, não conheci no meio protestante, não. Eu conheci a partir de umas revistas, chamada na época Evangelização 2000, que falava de 3 paróquias, 3 revistas com 3 paróquias. A primeira, uma paróquia São Eduardo, lá na Diocese de Miami, Arquidiocese de Miami, Estados Unidos. Depois da Diocese de Milão, né? Cheguei a conhecer o padre lá, inclusive teve na paróquia Espírito Santo. E uma na Irlanda. Eram É interessante que não foi através da igreja protestante, mas foi de igrejas bem distantes. Sim, né? mas quem de fato assim deu um início, pegou assim mais firme, de fato foi um evangélico chamado Poyung Shu. Ele construiu a maior igreja do mundo, igreja evangélica do mundo, com 700 mil pessoas. Na Coreia, ficou bastante conhecido. Porém, Na Coreia. na Coreia do Sul, né? Na Coreia. Ele construiu uma igreja gigantesca. Era uma igreja, acho que era ligada à Assembleia de Deus, não sei. Era uma igreja gigantesca que ele construiu. Ele deu esse nome de célula. Sim. Porém, se você for ver na história da Igreja Católica, isso já apareceu muitas e muitas vezes. Inclusive, a palavra célula vem do inglês cell, né? Quer dizer cela. Havia um monge
eu não sei se é São Patrício ou São Columbano, que ele fazia pequenos mosteiros com 12 pessoas. Quando o mosteiro crescia, ele mandava um monge começar o outro mosteiro de 12 pessoas, a chamados céus ou celas dos monges. E você encontra isso na história monacal, dos pequenos grupos. Você encontra isso em alguns movimentos da igreja, Muito curioso, né? os irmãos Os livres. Você encontra isso, por exemplo, na forma que antes de tudo, Frederico Ozanam organizou os vicentinos, as chamadas conferências, que são pequenas células, cada com objetivos diferentes, mas sim. Mas você encontra isso diversas vezes. Você, inclusive do Brasil mesmo, as comunidades eclesiais de base, depois elas foram se politizando demais, perderam o sentido. Mas as comunidades eclesiais de base, elas vêm antes de célula. Vem bem antes. Tanto é que o padre que começou a primeira célula católica, o padre primeiro teve conhecimento das comunidades eclesiais de base do Brasil, com o padre José Marins. Só que ele achou que estava muito politizada. Aí ele não gostou muito disso, falou que não caberia muito isso nos Estados Unidos, que não seria bem aceito. E aí ele ouviu falar desse pastor chamado Po Yung Chu. Depois o pastor de Po Yung Chu mudou para o nome David Po Yung Chu. Ele foi à Coreia e trouxe. Só que daí ele percebeu que já havia isso na tradição católica. E ele pegou as ideias que tinham lá, mas ele foi conferindo também, ele percebeu que não era uma ideia original, era uma ideia bíblica. Atos 2, 42, 47. Isso que eu ia falar, Atos. Perfeito. Entendeu? E ele percebeu isso. E muitas vezes Paulo, por exemplo, em Corinto, ele fala assim, a igreja que se reúne na casa do fulano de tal. Ele vai falar na casa. Então, essa experiência, inclusive a própria palavra paróquia, paroikia, significa entre casas, junto com as casas, as primeiras comunidades. Então, antes mesmo de haver igreja evangélica e tudo mais, já existia essa experiência da igreja católica. Né? Então, eu vejo que se você for ver assim, a maior parte que são feitas das coisas feitas na igreja evangélica, você vê isso da igreja católica. Exatamente. Por exemplo, se você for, por exemplo, ver uma celebração anglicana, se alguém não te falar que é anglicana, você não vê diferença. Não vê diferença. Quem acompanhou agora a coroação lá do rei Charles, né? Foi ver assim, os bispos lá, vestidos com aquelas roupas, tal qual. É muito parecido. A única coisa que eles não citam o Papa, mas tem santos, tem dias santos, citam a Virgem Maria. Se você for ver uma igreja luterana na Europa, você não vê diferença. Se não falar para você que é uma igreja luterana, você engole como uma igreja católica. São todas com imagem e tudo mais. Né? Eu falo que eu tive oportunidade de ir, de ver, de conhecer. A origem protestante ali, em aspectos estéticos, não vai mudar. Estéticos, né? E mesmo quase de rito, doutrina. né? Algumas coisas, até coisas que já foram resolvidas na história, né? Até mesmo... ele fez essa pergunta também não que seja um problema ter que buscar referência lá, não. Né? É porque eu falo assim, às vezes, quando se fala a palavra... Vem mais à tona, né? Porque, igual quando vai falar do mover do Espírito Santo, fizeram até uma pergunta que eu achei interessante pro padre José Eduardo, para ele falar um pouco a respeito da renovação carismática, Sim. onde se aparece o Espírito Santo. Daí ele fala, calma aí, vamos lá. Daí ele vai na Beata Helena Guerra e começa a falar do que ela já escrevia. São Vicente Ferrer, ele cita, né? São Vicente Ferrer, das ações extraordinárias que aconteciam e que eram os protestantes que estavam perguntando para ele, que eles não sabiam. Fala assim, nossa, que histórias que já acontecem aí desde... tanto tempo não tinha acesso. Entre os franciscanos tem uma história que eles se reuniram São Francisco chamou todos os irmãos franciscanos, era dia de Pentecostes, e as pessoas que viram de longe viram caindo línguas de fogo. Olha só. Sabe, isso é registrado nas histórias franciscanas. O Juninho falou que o maior avivamento para ele foi a presença dos franciscanos. O Juninho, que lá de São José, inclusive, ele veio aqui. Meu compadre. Aí, ó. Olha só. Que demais. Ele esteve aqui bem no comecinho do podcast. Ele é meu compadre, sou o padrinho, filho dele. Que demais. Exatamente. Aí ele falou assim, ó, depois de Pentecostes, uma das experiências mais extraordinárias que eu vi a respeito de avivamento foi dentro do... Franciscanos. Na cela lá, não foi? Ele falou que estava visitando Assis e chegou uns estrangeiros lá e os irmãos começaram a orar ali e o fogo desceu. Porque às vezes a pessoa pensa que a história, tudo começou quando ela chegou. Só que tem uma história. Exatamente. Não é? Agora, eu também não vejo problemas, assim, no sentido... Qual sentido? Deus,
ele não está preso à nossa igreja para agir. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho É disso lógico que nós temos que ter firmeza na nossa doutrina, mesmo. Uhum. temos que ter clareza, né, do que é a nossa igreja, acreditar que é a igreja que vem, né, de Cristo, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas nós não podemos esquecer também que essas demais igrejas, elas nascem, se queira ou não queira, se tornam um ramo. Uhum. Entendeu? Porque se elas desligarem totalmente do pé, elas não têm nem a Bíblia para elas. Pois é. Não quero nada que seja católico, então tem que largar a Bíblia. Uhum. A Bíblia Uhum. veio junto. Entendeu? Então, eu não quero nada que seja católico. Tem que largar a ideia de Deus unitrino. Nem a palavra igreja não pode usar mais. Não pode usar mais. Então tem que ser uma coisa nova que ninguém nunca fez, uma coisa assim. Então são como ramos. Agora, o que eu vejo também é assim, que nós, principalmente agora, nós estamos voltando com uma mentalidade de guerra santa. Sabe? Eu sou melhor que você, Deus só age aqui, você vai para o inferno. Já vi gente falar isso aí. Alfinetada para todo lado. Peraí, mas Jesus falou e eu tenho certeza que ele já tinha visto esse tempo. Nós temos que ser um. E olha, a gente só não é um aqui porque a gente vive em paz. Porque no exterior, onde há perseguição, lá são chamados de cristão. Quer saber se é católico, evangélico? Todo mundo, se tiver que matar, não falar, vou matar só quem é católico, só quem é protestante. Boa Mata observação. todo mundo, vai todo mundo para a vala comum. Boa Entendeu? observação. Então aqui nós temos essas coisas, é assim, é orgulho religioso, é orgulho, é uma vaidade, sabe? É um negócio assim, só Deus age onde quer, com quem quer, como quer. Inclusive ele pode agir até em outras religiões. Sim. A igreja entende isso. No Dem Verbo fala assim, né? Que é aquele documento sobre a Bíblia, fala assim, as sementes do verbo. Agora, então com isso nós vamos dizer, todas as religiões são iguais? Não, mas elas têm verdades. Agora, nós temos que acreditar que nós temos a verdade completa, mas não podemos desprezar a verdade de Deus aonde Deus age. Sim. Agora, quando se trata de pessoas que creem, são unidas a nós, né, pela fé no mesmo Cristo, na mesma salvação, na mesma ideia de Deus, mais ainda. Entendeu? Então a gente tem que buscar essa unidade na diversidade, é verdade, mas temos que buscar essa unidade entre os cristãos. Isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. E às vezes alguns grupos estão Contra-testemunho pro retomando, mundo, né? e geralmente eles citam coisas da Idade Média, antes do Vaticano II. Não citam coisas do Vaticano, porque se passa, alguns até rejeitam o Vaticano II. Sim. Porque se entrar no Vaticano II não tem espaço para esse tipo de coisa. Aí fala, mas agora a igreja avacalhou, que aceita. Não é assim. Ela não é que ela está se nivelando, ela não está nivelando, ela está simplesmente acolhendo, né, aquilo que é verdade, que é a ação de Deus. Então, quantas coisas boas. Por exemplo, Fernando Nascimento, você falou que veio aqui. Ele é Relações Públicas do Alfa. O Alfa nasceu da igreja anglicana. Mas parece que o cara que começou lá, eu conheci agora o fundador, o que dirige hoje, esqueci o nome dele. Mas o cara que começou mesmo, parece que ele conhecia um pouquinho sobre a questão do seminário de vida no Espírito da Igreja Católica. Olha só. Você sabe que o Cursílio, ele existe, ele nasceu da Igreja Católica, mas ele tem na Igreja Evangélica. O Alfa nasceu da Igreja Evangélica, mas tem na Igreja Católica. Por sinal, tem mais grupos de Alfa na Igreja Católica que na Igreja Evangélica. Olha só. Mas tem na Anglicana, tem na Assembleia de Deus, tem em diversos lugares, se não me engano, a informação, né? Foi o Fernando que me falou. Você vê, por exemplo, os franciscanos, eles têm franciscano católico, mas tem franciscano evangélico. Tem franciscano na igreja anglicana. Em Curitiba tem uma irmandade chamada Irmandade Evangélica de Maria. Olha só. São freiras evangélicas e católicas juntas. Luteranas, eu fui visitá-las, luteranas, presbiterianas e católicas, são todas freiras. O hábito, a Madre Basileia, eu não sei como pronuncia, é Chile, né? Ela era fundadora. Ela escreveu um livro maravilhoso, Nos Caminhos da Mãe do Senhor. A gente tem que ter essa abertura. Mas porque se a gente acha assim, que a gente... Então o céu é só para católico, só para evangélico? Você não vai ter a subdivisão, né? Exatamente, né? E o senhor, então, se relaciona muito bem com os irmãos que estão nas igrejas evangélicas, né? Não tem problema nenhum. Que legal, padre. Eu sempre fiz celebrações ecumênicas, diversas vezes.
Que legal. Olha, algumas vezes, assim, eu tenho na minha família tem um casal de pastores, são pastores, e eu vou na casa dele, a gente janta junto, a gente ora junto, eles vêm na minha casa, a gente ora junto, a gente conversa, sabe? Eu sei respeitá-los e sabem me respeitar. Quando eles vão na minha casa, eu tenho um quadro lá do Bom Pastor, tem coisa, nunca eles falam, que é isso, não sei o quê, nunca. Eu vou na casa dele, eles né, têm o jeito deles também, não. A gente se dá bem, a gente se ama, a gente partilha sobre as coisas de Cristo, sabe? Sem problema nenhum. Por que a gente tem que se matar? Porque em nome de Cristo, isso é pecado, isso é pecado. Aí a pessoa fala, eu não como carne na sexta-feira, mas desce a lenha no outro irmão. O que adianta? Eu tenho um amigo, eu considero um irmão. Devia comer a carne que era para a língua, né? Cortar era mais fácil. Pra dentro, né? Que eu percebo que quando eu vou falar de Jesus, os meus maiores tempos de conversa é com ele. Ele é pastor na igreja do Maranhão, inclusive líder de célula lá da igreja, e quando eu vou falar de Jesus por telefone, o maior tempo de ligação é sempre com ele. Eu tenho contato com o pastor Jardel. Ele faz uns vídeos engraçados, né? E esse foi um cara da minha comunidade que me passou. E aí eu tenho contato com ele, tem os vídeos dele, acho muito legal, ele é muito espirituoso, sabe? Ele tem um respeito, assim, por Maria enorme, até que ele é criticado pelos evangélicos. Fala assim, eu nunca vi pastor Mariano, sabe? E ele é criticado, às vezes ele coloca, acho que até para provocar, ele coloca os vídeos dele, coloca Ave Maria de fundo, sabe? Ele falou assim, eu tenho mesmo, por que não? Ela é Santa Mãe de Jesus, né? E tudo mais, por que não ter? Né? Por que não? Se a gente for ver, por exemplo, o que escreveu Lutero sobre o Magnífica. Pois é. Entendeu? Agora, né? Lógico que nós também tivemos aí abusos de ambos os lados. Né? Eu só penso que a gente tem que passar por cima disso. Muito bom, padre. Não é? Precisamos passar por cima disso e aprender a amar. Se a gente não é capaz de amar os que creem como a gente, vai amar quem? Pois é. Não é verdade? Se a gente despreza. Depois, lá em cima, é Deus que vai resolver as coisas. Aqui, Jesus não mandou a gente ser juiz, mandou a gente ser irmão. E outra, se for inimigo, ele também ficou o recado dado, né? Para amar os inimigos e rezar pela Mas é interessante, né? Como que Deus não está presente, se tantas pessoas são curadas, tanta coisa boa. A árvore boa, essa árvore boa, ela dá fruto bom. Olha, eu já aprendi muito com evangélicos, muito. Eu li um livro que chama-se Andar no Espírito, Andar no Poder, que é sobre dom de línguas. Mudou a minha vida sobre isso aqui. É a minha vida de oração. Mudou a minha vida de oração. Muito bom, padre. O pastor David Robertson, que influenciou diversos pastores famosos hoje no Brasil, Luciano Subirá e outros tantos. Foi ele que influenciou. E uma senhora católica me deu um livro. Ela foi e me deu um livro. Eu tenho livros evangélicos, tenho livros católicos, tenho livros o Corão, já li o Corão 3 vezes eu li o Corão. É mesmo? Lógico. Porque vai chegar uma hora, você vai ter que... Sim. Você sabe que tem um documentário chamado Manos de Alá, que é das periferias aqui de São Paulo, de muitos jovens que estão se convertendo ao islamismo, né? Aqui nas periferias aqui de São Paulo, vocês são vizinhos aqui. E a gente precisa conhecer, né? Precisa saber, né? E eu vejo, tem muita coisa interessante. Lógico, não é a minha fé. Eles não veem Jesus Cristo como eu vejo, né? Mas eu tenho que respeitá-lo, amá-los. Lógico que a distância é maior do que um outro cristão, né? Sim. Mas conhecimento é importante. Não é verdade? Sim. Que demais, padre. Fico muito feliz de ouvir isso vindo de um sacerdote, né? Então, nos anima a continuar, a almejar esse mover, inclusive, de unidade que brota também no nosso coração. Isso nos dá segurança para continuar rezando nesse sentido. Foi muito bom, vai ser muito edificante. Só uma coisa da unidade, na minha comunidade, tá aqui o Pedro, ele estava lá. Um dia nós levamos um pastor para falar, na verdade foi um padre e um pastor, falar sobre unidade dos cristãos. Né? Aí o padre lá na nossa diocese, falou sobre o documento, sobre o documento lá sobre unidade. E o pastor, ele falou umas palavras, depois ele fez uma oração de cura de relacionamento entre católicos e evangélicos. Olha, foi uma das melhores noites que nós tivemos. E ele colocou-se de joelho e pediu perdão a todos os irmãos católicos. Olha só.
Incrível. Nós nos abraçamos. Foi assim, eu percebi, olha, a unidade dos cristãos na minha comunidade, inclusive o Papa pediu isso para todas as novas comunidades, que uma delas fosse trabalhar a unidade dos cristãos. Eu entendi isso, eu quero ver se eu vou participar do Em Cristos, né, se der certo, e a gente... Onde que vai ser o Em Cristos? Vai ser em Sorocaba. Sorocaba. E aí eu quero ver também, e a ideia é começar uma célula ecumênica. Primeira experiência. Vou estar junto, né? Primeira Desafio. experiência de uma célula Que bom. ecumênica. Já tem um pastor para participar. Olha aí. Então, eu falei com o bispo, né? Fui lá e falei para ele, ó, nós temos essa intenção, né? Então, para não ficar um negócio assim, eu vou Solto, estar né? junto também, eu sei que a gente tem que estar, mas é uma experiência que nós vamos fazer dentro da comunidade. Nos Estados Unidos, muitas das comunidades, das novas comunidades, são ecumênicas. Espada do Espírito, Povo do Louvor, Mãe de Deus, o nome da comunidade, Mãe de Deus e Washington é ecumênica. Entendeu? Então, é isso Legal, aí, né, bom. gente? Demais não tinha isso, né? Perfeito. Opa, Eu achei interessante ele falando do respeito do padre por Nossa Senhora. Do pastor? Do pastor. pastor. Do Pastor Jardel. Porque eu vi uma vez citando que Maomé tinha uma filha que ele falava que ela seria a mais santa depois de Nossa Senhora. Ele falava porque reconhecia também, né, a santidade da Virgem Maria. Diz uma história, não sei se é verdade, que lá aquela Caaba, né, que eles têm lá, não é Caaba, acho que é Caaba, aquele que tem lá lá onde eles fazem Meca. Sim. A Lá Meca. tem aquele caixote, né? Não sei como chama, parece que uma coisa preta, não sei se é de madeira, não sei do que é. Ali dentro eram guardados todos os ídolos, né, dos povos, era como se fosse um templo para todos os ídolos. Maomé chegou lá e mandou arrancar tudo e jogar fora, mas um ícone de Maria ele respeitou. Olha só. Lá em Jerusalém, ele não destruiu a igreja que tinha ele não, né? Os demais que tinha por coisa a Virgem Maria, porque ele chamava de mãe do profeta. Eles têm um respeito muito grande pela mãe do profeta. Então, eu vi isso mesmo. Tem um livro chamado O Preço a se Pagar por Me Tornar Cristão, que é a história de um muçulmano. Ele vai contando o processo de conversão dele. E ele falava assim, se a gente chegasse num ambiente que tivesse, sei lá, um crucifixo, a gente cuspia no chão, enojado. O único que a gente respeitava era a mãe do profeta. Ícones da mãe do profeta. A mãe Ele do fala. profeta. Tanto é que em Éfeso é uma cidade hoje de maioria protestante, de maioria muçulmana. E tem uma imagem Nossa Senhora das Graças grande na entrada. Lá na Turquia. Como que pode? Uma cidade, e muitas muçulmanas carregam uma medalhinha. Olha isso. Porque, Salve Maria. Por quê? Mas não eles falam assim, é a mãe do profeta. Mãe, né? Mãe do profeta precisa ser respeitada. Olha que Olha interessante. isso, muito interessante. A próprio nome Fátima vem de uma das filhas de Maomé. Exatamente. Fátima. Né? Fátima é o nome da filha de Eu Maomé. vi falar isso agora no dia de Nossa Senhora de Fátima, eu vi que Porque os muçulmanos tomaram conta de um pedaço da Espanha, um pedaço de Portugal, e aí eles deram aquele região nome de Fátima, né? Uma das filhas de Maomé. Isso. Nossa Senhora de Fátima, né? É claro, tem a profecia ali que diz que nenhum dos ossos de Jesus ia ser quebrado, mas os filmes retratam que nada que vão quebrar também ficam intimidados pela causa da presença de Maria ali, né? A mãe dele tá ali segurando. Muito bom. Ô, padre, a gente sempre pede aqui pro convidado que veio, ele fazer uma indicação para outra pessoa estar aqui, e essa indicação, ela ganha potência de estar porque foi o senhor que indicou. Então eu queria que o senhor puxasse aí na memória, no coração, alguém que seria interessante vir aqui no barco, compartilhar um pouco também da experiência de fé, de vida conosco, se pudesse indicar. Olha, tem um que é da minha comunidade, ele fez parte da equipe mundial de formação dos vicentinos, escreveu um livro, inclusive, sobre célula, ele é muito, muito bem formado, fez teologia, fez filosofia, teologia, mas ele é muito bem formado nessa área, ele é o nosso formador, chama Cristóvão Gonçalves. Cristóvão Gonçalves. Ele tem esse livro, ele já tem outros livros também, ele vive escrevendo artigos, sabe, assim, ele tem uma boa, como fala, boas argumentações para as coisas. Foi vereador em São José, acho que umas 3 vezes.
Ele trabalhou comigo, eu chamei ele para ser secretário do trabalho de células, tá? E hoje ele faz parte da nossa equipe formadora. Mas ele tem uma visão muito legal da igreja no todo, Que sabe? legal. Vale a pena chamá-lo. O senhor indicando, ele vem, não vem? Hã? O senhor indicando, ele tem coragem de vir, não tem? Eu acho que tem. É Já- só combinar com Já manda ele. mensagem pra ele saindo aqui, ó. Tô saindo Isso em é tal lugar. combinar com ele, eu acho. Hoje ele mora numa chácara, mas eu acho que ele vai gostar Você de tá arrancando vir. da É chácara. uma pessoa muito tem muito conteúdo. Muito Tipo, bom. ele lê, olha, ele conhece documento de igreja. Já vamos encabeçar isso aí, Mas então. muito documento de igreja. Ele tem uma biblioteca, ele lê isso o dia todo. Ele me passa as coisas, eu fico sabendo muita coisa por ele. Legal. Bom. É isso, padre. Muito obrigado, viu? Obrigado, Pedro, por ter acompanhado, Ele é motorista do bispo lá. É mesmo? Tô chique. Tá. Motorista de bispo. Ele faz parte da comunidade também. Que bom. Talvez é profético, então. Motorista de bispo. Motorista de bispo. É isso. Diante disso, só podemos dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus. É isso.